Pessoal, boa tarde a todos aí. Rapidinho passa, tá? Coisa rápida, só uma provinha só, a gente corrige, vai para casa, fazer mais questões, tá? Para onde você está chegando, o número de vagas é bom, mas não relaxem, tá? Façam muitas questões nessa reta final aí. Vocês têm menos de um mês para a prova, não é isso? Ou um mês? Então, menos de um mês. Resolução de questões, façam muitas questões, tá? Isso é importante pra caramba. Bom, preste atenção. A prova do CESP é uma prova muito legal, como eu sempre digo, porque é uma prova muito particular em termos de repetição. As mesmas coisas caem o tempo todo. Muitas vezes você tem o mesmo assunto caindo duas vezes na mesma prova. Porque, já expliquei a vocês porque isso acontece, porque você tem vários professores fazendo uma prova só. Consequentemente, o mesmo assunto cai várias vezes, entendeu? Ó, dois com plástico eu não vou aguentar, você e o rapaz lá atrás, os dois ao mesmo tempo, tá vendo? Aí a minha misofonia não aguenta. Olha só. Não, eu escuto de longe. Aí você fica vivendo devagarzinho, é pior, o coração começa a contorcer aqui, ó. O rapaz lá atrás está me incomodando com aquele barulho, você imagina você aqui na frente. Eu tenho misofonia, amigão, gaguejo com esse barulho aí de verdade. É bom que você bota máscara também. Olha só. Isso, valeu. Aí vai pegar devagar, vai me matar. Ele vai querer me ajudar, pegar devagarzinho. Não vai? Fala a verdade. Vai, faz não, faz não. Porque a pessoa quando pega devagar, meu coração quebra em 10 pedaços. Olha só. Ainda mais depois de um dia inteiro aqui. Chegaram cedo aí hoje, vocês também? Foi o dia inteiro com Queiroz? Nossa, tão psicopata de vocês, só aquele doido. Pô, cara, ele é fera, né? Mas ele é maluquinho, né? Bom, olha só. CESP. Trabalhem como CESP sempre. Eu já falei com vocês, cara. A única forma que eu consigo motivar você a não chutar na prova é pensar nesse pavor de você perder a vaga para um cara mais burro que você, cara. Isso vai dar uma dor no coração, não vai? E vai acontecer se você não se conscientizar de que haverá questões que você não vai fazer, entendeu? É muito importante ter essa consciência. Vocês estão estudando já há um ano com afinco? Não, vocês não estão estudando há um ano com afinco, alguns estão, tá? Mas a maioria de vocês eu nunca vi, estava passando aqui em frente, tem a prova e entrou para estudar aqui, né? Aí o que acontece? Você está estudando um mês e meio, 2 meses, então você tem que ser um estrategista. Se você chegar a essa prova aí com o número de vagas que há e você acertar aí de 60% a 70%, 80% da prova, deixar o resto sem fazer, cara, sua chance de aprovação é de quase 100%. O problema é a maldição da vontade de chutar, entendeu? Então, na prova, aprenda a não fazer a questão. Pegou uma questãozinha lá e a questão fez você pensar demais, refletir demais em qualquer assunto, deixa para lá, cara, deixa para lá. Por mais que você tenha vontade de chutar, não vai acontecer isso não, tá? Eu acho que a sua média de acertos aí vai ser alta, mas um cara que acerta 5 questões de 10 e deixa 5 sem fazer, tem 5 pontos. Ele tem mais pontos do que o cara que vai acertar 7 questões e errar 3, concorda? Porque 7 menos 3 vai ficar com 4. Então você tem que ter noção de que haverá questões que sim, você vai deixar sem fazer, tá? Eu só acho que não haveria bem menos questões por não fazer, se você tivesse um ano estudando igual uma capivara raivosa, que não é o caso, né, cara? Vocês estão aí, alguns de vocês há 1 mês e meio, 2 meses, alguns estão mais tempo, evidentemente, mais estratégia. Pegou a questão, não consegue fazer, deixa para lá, tá? Vamos ler o texto? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ser a voz da sua consciência lendo o texto, e aí eu quero que você faça no dia, como eu vou fazer agora. Nunca se renda a essa coisa que professores falam, e eu sou um deles, de que há muitas questões no CESP que você consegue fazer sem olhar o texto. Vou ser sincero, isso tem diminuído, o número de questões que você faz sem olhar o texto diminuiu significativamente, antigamente era mais da metade da prova. Aqui, por exemplo, eu vou falar com vocês, tá? Quando nós chegarmos a uma questão, fala assim, pessoal, essa dá para fazer sem olhar o texto, tá legal? Algumas sim, mas não muitas. Aqui são 15 itens, não são? 16 itens. Sempre que aparecer uma questão, eu vou falar para você o seguinte, tá certo, pessoal? É a mesma prova que nós estamos, né? Esperando uma cara de An. O texto começa com desde o fim dos anos 80. É essa? Tranquilo? Beleza. Então, preste atenção. Cada vez que nós chegarmos a uma questão, eu vou dizer para você o que essa questão cobra e se é uma questão que você conseguiria matar sem ler o texto ou não, tá legal? Para que você saiba identificá-las, tá? Então vamos ler o texto, e aí, uma leitura atenta do texto, eu passo para a resolução com vocês, começando passo a passo, uma por uma, tá? Vamos lá. Desde o fim dos anos 80 do século passado, o efeito estufa como ameaça ecológica, número 1, não é mais contestado. Bom,
eu vou interromper período por período para trabalhar com você alguns aspectos de interpretação de texto, tá? O primeiro período do texto diz que desde o fim dos anos 80 do século passado, o efeito estufa como ameaça ecológica número 1 não é mais contestado. Esse primeiro período aí, ele já cobra de vocês o conhecimento de mundo. O seu diferencial é o seu conhecimento de mundo. Alguém aqui vai dizer, professor, nunca ouvi falar em efeito estufa. Você está de sacanagem, não está? Todo mundo aqui sabe o que é efeito estufa. Todos já ouviram falar nisso. Então, o conhecimento prévio de mundo vai ajudar você enormemente, não só aqui, como na redação também, tá? Conhecimento de mundo prévio é uma coisa imprescindível. A afirmação que ele faz aqui é o seguinte, ó, o efeito estufa não pode ser negado, entendeu? O efeito estufa não pode ser negado. Qualquer um de vocês aqui que tenha mais de 20 anos de idade consegue identificar que, de fato, a cada ano que passa, o tempo fica mais quente, né? Então, você pode reparar que isso é uma coisa que qualquer um consegue perceber. Quanto mais idade você tem, mais você pode atestar que, de fato, os anos ficam cada dia mais quentes, né? Aí, olha só, embora não se possa provar irrefutavelmente que o aumento até agora medido das temperaturas anuais médias, preste atenção agora, ó, como é um texto de base científica, como é um texto de base informativa, uma característica é a inserção de alguns segmentos entre parênteses ou travessões para elucidar algumas afirmações. Ele faz uma afirmação assim, que é o seguinte, ó, embora não se possa provar irrefutavelmente que o aumento até agora é medido nas temperaturas anuais médias, agora ele insere entre parênteses uma informação para explicar qual é esse aumento, tá? Em torno de 1 grau nos últimos 100 anos, se refere ao desenvolvimento humano. Essa suposição tem, no entanto, muita probabilidade de ser correta. Vou te explicar. Que o efeito estufa existe é inegável. Que o aquecimento global existe é inegável. O que muitas pessoas refutam, o que muitas pessoas negam, o que muitas pessoas questionam é se esse aquecimento global se deve à ação humana ou não. Entendeu? Só para deixar você mais bem informado quanto a isso. Há um protocolo que foi assinado lá em Paris, não é isso? Protocolo de emissão de gases poluentes, uma coisa assim, que o Donald Trump não quis assinar. Não vou assinar, não vou assinar, não vou assinar. Ele não assinou porque, se ele concorda com essa ideia de redução de emissão de poluentes, ele vai ter que concordar em diminuir a produção americana, entendeu? E é uma nação cujo capital roda muito, eles não podem reduzir a produção. E aí você fala, cara, como é que esse idiota consegue ter essa noção de não diminuir gases poluentes, sabendo que isso causa o efeito estufa? Opa, ninguém falou que causa. Pode reparar que o próprio texto diz, não é provado que a ação humana causa o aquecimento global. Não é uma prova, a ciência tem uma suspeita, e a ciência trabalha com suspeitas. A ciência trabalha com métodos empíricos de teste e tudo mais, né? Então, a ciência não afirma categoricamente que é a ação humana que causa o efeito estufa. Ela diz que a maior probabilidade é essa, entendeu? A ciência trabalha com probabilidades, né? É o que eu sempre digo. Quem tem certeza é o idiota, a ciência tem dúvidas. Quem tem certeza é o idiota, né? A ciência tem dúvidas sempre. A ciência é perfectível. Por isso que ela cria uma vacina e fala assim, ó, 74% de eficácia, entendeu? A ciência, ela trabalha com a dúvida, trabalha com a incerteza. Quem tem certeza é o idiota, concorda? Então, neste caso, a ciência vai sempre modificar o aperfeiçoamento, né? A ciência ela é perfectível, ela busca se aprimorar sempre. Então, por exemplo, a criação de uma vacina trabalha sempre com tentativas e erros aí também, tá? Olha só, vou ler de novo essa parte com você aí, tá? Ignora a parte entre parênteses, porque ela é importante, mas não tanto. Embora não se possa provar irrefutavelmente que o aumento até agora é medido nas temperaturas anuais médias se refere ao desenvolvimento humano, essa suposição tem, no entanto, muita probabilidade de ser correta, de tal forma que seria irresponsabilidade deixar as coisas seguirem seu curso. Ou seja, vamos continuar poluindo à vontade, porque não há prova de que é a poluição que causa o efeito estufa. Repito, realmente não há prova, é só uma probabilidade muito alta. E a ciência pensa assim, cara, é muito alta a probabilidade de o efeito estufa ser causado pela ação humana, então vamos diminuir um pouco a ação humana para ver se isso consegue melhorar. Tá legal? Um primeiro sinal de que o clima mundial já começou a mudar é o aumento de anomalias meteorológicas. Repito, textos informativos, textos com base científica têm compromisso com a informação objetiva.
Como eles têm compromisso com a informação objetiva, é muito comum que haja inserção de segmentos entre parênteses ou entre travessões com a intenção de explicar alguma coisa. Repara só, tanto o segmento entre parênteses que aparece aí, tá vendo? Quanto o segmento que vem entre travessões é empregado com a intenção, os dois são empregados com a intenção de explicar uma informação pregressa. No finalzinho ele fala assim, ó, aumento de anomalias meteorológicas. Aí ele vai dizer você quais são, tá? Ciclones, períodos de seca e trombas d'água diluvianas desde os anos 90 do século passado. Então, pessoal, resumindo o parágrafo 1, o efeito estufa existe? Existe. O aquecimento global existe? Existe. É comprovado que isso se deve à ação humana? Não, é só uma probabilidade muito alta, entendeu? Por exemplo, se você conversar com geólogos, os geólogos acham que não, eles acham que a Terra ela aquece até exterminar toda a vida para depois recomeçar tudo de novo. Entendeu? Oi? Depois faz o fator inverso. É, exato, era do gelo, aquela coisa toda. Mas falei, e vou repetir, não vai acontecer com vocês, não vão morrer queimados amanhã não, tá? É o seu tataraneto, talvez, para começar a sofrer com isso aí, tá? Esse efeito estufa, o aquecimento, isso acontece. Segundo os geólogos, isso é um movimento natural. O nosso corpo ele fica com febre quando está com alguma infecção também, né? Então, é uma analogia, mas é o que eu digo, a ciência diz que a maior probabilidade desse aquecimento se dever à ação humana, por isso que eles insistem nesses protocolos aí de controle de emissão de gases poluentes, essas coisas todas aí, tá? E alguns presidentes, quando resolvem não assinar, estão levando em consideração uma informação científica, a ciência não comprova que é a ação humana que causa isso, ainda que nós saibamos que é bem provável que seja, tá? Parágrafo 2. Os limites do crescimento marcam uma espécie de escassez, embora no mercado não se tornem imediatamente notados como tais. A atmosfera, por exemplo, não funciona como reservatório que um dia esvaziará e outro dia será novamente enchido por bombeamento. A isso o mercado poderia ao menos reagir em curto prazo, mas como um mecanismo que lenta mais inexoravelmente, terá efeito retroativo em nossas condições de vida, comparável a um parafuso de rosca que se aperta sempre mais. Eu discordei de dois gabaritos dessa prova. Um foi que você me mostrou do onde e tal. Depois, dentro melhor, o CESP está certo. Eu dei uma bobeira ali mesmo, passei os olhos rapidamente. Agora, esse do inexoravelmente aí, cara, isso aí eu estou esperando ansioso pelo gabarito definitivo. Porque o CESP interpretou inexoravelmente aí com um sentido que se contrapõe não só à minha percepção, porque a minha percepção não significa nada para vocês, para o CESP, tá? Mas contrapõe-se à percepção do próprio Aurélio. Sabe o que é inexorável? É aquilo que não pode ser contido. Inexorável é aquilo que não pode ser contido. Se você está estudando com afinco, uma média aí de 2, 3, 4, 5 horas diárias, dedicando-se de verdade, tá? Estudando a beça, o caminho para a aprovação é inexorável. O caminho para a aprovação é inexorável. O caminho para a aprovação não pode ser contido. Inexorável é aquilo cujo processo não se contém, entendeu? E aí a banca proporá depois, veremos já, a troca de inexoravelmente por definitivamente. E acreditem, inexoravelmente e definitivamente não significam a mesma coisa. É como se eu dissesse, ó, inexorável é aquilo cujo processo não pode ser contido, tá? Definitivo foi aquilo que chegou ao final já, entendeu? Por exemplo, ó, o Flamengo foi campeão brasileiro, né? Isso aí é definitivo, não há como voltar atrás, tá? Agora, suponha que aos 30 minutos do segundo tempo, foi Flamengo e São Paulo, né? 30 minutos do segundo tempo, tivesse 6-0 para o Flamengo já, e o Inter perdendo de 6-0 para o Corinthians lá, entendeu? Aí você poderia dizer, cara, o caminho do campeonato do Flamengo é inexorável, entendeu? Ou seja, não pode ser contido, mas o jogo não tinha acabado ainda. Aos 45 minutos acabou o jogo, agora é definitivo, ele é campeão. Inexorável é aquilo cujo curso não pode ser contido, e definitivo é aquilo que já chegou ao final. Estou insistindo nisso porque o CESP não viu assim, daqui a pouco eu mostro para você, e estou ansioso pelo gabarito definitivo, porque eles liberam o preliminar, né, que recebe recursos e tudo mais, depois vem o definitivo. Vamos esperar para ver o que eles vão falar, tá? Eu acho que ou eles vão peitar e vão manter, ou eles vão anular a questão, porque o adequado seria mudar de certo para errado ou de errado para certo, entendeu? Mas eles provavelmente ou vão anular ou vão peitar a questão, vão mantê-la assim mesmo, entendeu? E aí você vai dizer, porque se não fosse, não seria, tá? Daqui a pouco nós veremos como o próprio CESP confundiu um conceito que eles mesmos têm cobrado muito, a diferença entre coerência e sentido, tá? Daqui a pouco eu mostro aí.
Agora vem o parágrafo final. Repito, um resumo do texto. O texto até agora falou o seguinte, ó, o aquecimento global é uma realidade, o efeito estufa é uma realidade, só não se sabe se isso se deve à ação humana ou não, tá? E como não se sabe se isso é fruto da ação humana ou não, você não consegue dizer muito bem o que vai acontecer, entendeu? Por exemplo, se você colocar um clima muito quente nesta sala, alguns vão se incomodar, outros nem tanto, porque as pessoas reagem diferente às alterações climáticas. As pessoas, a flora e a fauna também. Então, um exemplo que eu sempre dou, se você pegar um pinguim, um urso polar e uma serpente do deserto, o efeito estufa, o calor, não terá o mesmo efeito sobre os três, entendeu? Serão efeitos distintos, cada corpo reage de uma forma, cada fauna reage de uma forma, tá legal? Aí, olha o que o último parágrafo diz. Se não me engano, pessoal, todas as questões de interpretação de texto desta prova, deste texto, estão no último parágrafo, tá? Então, leia com atenção, ó. O limite do demasiado é invisível. Explicando para você numa linguagem mais simples. O limite do demasiado é invisível, ou seja, eu não consigo enxergar o que vai acontecer. Entendeu? Eu não consigo enxergar o que vai acontecer. Eu não sei como é que os animais, né, as pessoas vão reagir com relação ao efeito estufa aí. O limite do demasiado é invisível. Também não pode ser determinado diretamente por experimentos. Não há como você colocar os animais todos numa câmara, começar a aquecer e fazer um experimento para saber qual deles vai sobreviver ou não, né? Assim como ao se escalar em montanhas, o ar cada vez mais rarefeito nas alturas desafia os alpinistas diferenciadamente, uns mais, outros menos, a fauna e a flora, em regiões diferenciadas, reagem diferentemente ao aquecimento da atmosfera. Uma das preocupações mais sérias é provocada pela velocidade com que já está ocorrendo a mudança climática. Se ela, ou seja, a mudança climática, não for eficazmente freada, poderá exigir demasiado, ou seja, demasiadamente, da capacidade adaptativa de muitas espécies. Preste atenção, pessoal. Este texto aí é um texto que se baseia em informações, né? Então, o SESC pode defini-lo como um texto informativo, ou pode defini-lo como um texto expositivo, tá? Esse texto ele é quase que 100% desprovido de opinião. Ele é um texto quase que 100% desprovido de função modalizadora, que é quando o cara se posiciona, entendeu? A opinião do cara não prevalece, ele bota dados o tempo todo aí, entendeu? Faz algumas suposições, trabalha com conjecturas, mas é um texto de predominância informativa ou expositiva, tá? Isso é tipologia textual e tem caído bastante na prova agora. Então, fazendo um resumo das ideias do texto, ele fala que o efeito estufa é uma realidade, que o aquecimento global é uma realidade, mas que não se pode provar que isso advém da ação humana, beleza? E aí, olha só, como a ciência trabalha com incertezas, com método empírico, de testes e tudo mais, eles falam o seguinte, cara, eu não sei o que vai acontecer. O que eles podem antecipar é o seguinte, a Terra vai continuar aquecendo e cada corpo vai reagir de uma forma diferente. Aqui na sala, quando o professor coloca o ar-condicionado geladão, alguns adoram, outros reclamam, entendeu? Então, imagine que nós somos as espécies do mundo, tá? Aquecimento global, para alguns vai ser bom, para outros vai ser ruim. É basicamente isso que ele fala no texto no finalzinho aí, que as ações da natureza, elas têm reflexos distintos em cada um de nós, tá? Agora, eu vou fazer as questões com vocês, com essas informações de que nós dispomos aí. Vamos voltar ao texto sempre que for necessário, e eu prometi, cada vez que encontrar uma questão, eu digo o que ela cobra, e eu digo se seria possível ou não fazê-la sem olhar o texto, tá legal? Beleza? Olha só, a questão 1, eu já sei duas coisas sobre a questão 1. Primeiro, é a interpretação, não é isso? Porque a interpretação de texto do CESP, como eu já falei para vocês, ela vai começar com infere-se, às vezes depreende-se, às vezes de acordo com o texto ou segundo o texto. Não copia não, CESP, espera para cá. Sabe como é que você reconhece quando todas as questões vão ser de interpretação? Quando no prenúncio, ó, tá vendo essa parte aí, logo após o texto? Ó, em relação aos aspectos linguísticos e as ideias do texto, achou essa parte aí? Apresentado, julgo os itens a seguir. Se ele falar aspectos linguísticos e ideias, linguísticos e ideias, linguísticos e ideias, sabe o que significa? Gramática e interpretação. Gramática e interpretação. Às vezes, é raro. Às vezes o CESP quer colocar, cara, 5 de interpretação na sequência, entendeu? Aí ele fala assim, ó, em relação às ideias do texto,
julgue os itens seguintes. Ele só fala isso, em relação às ideias do texto, julgue os itens seguintes. Se ele fizer isso, é porque todos os itens seguintes serão só de interpretação, entendeu? Aí ele bota uns 3, 4 ou 5 lá, depois volta a cobrar a gramática normalmente, tá? Mas geralmente é assim, ó, aspectos linguísticos, puxa uma setinha e bota para mim gramática, e ideias, puxa uma setinha para mim e coloca a interpretação. Aspectos linguísticos, gramática, ideias, interpretação, tá? Então, para acertar todos os 6 itens aí, eu tenho que estar ciente da interpretação de texto e da gramática. Vou te falar. Colocando aqui como uma posição bem prática e bem objetiva, tá? Metade desta turma que eu conheço está estudando aqui comigo já há uns 6 meses, algum ano, aí algum até mais do que isso. Alguns estão aqui há 2, 3 anos já, beleza. A sua postura é uma. Alguns de vocês eu conheci agora, estavam passando aqui em frente ao Sejur e souberam que havia o concurso e entraram para estudar, entendeu? Bom, as posturas de vocês serão diferentes. Você que está estudando um tempão aqui, fazendo acompanhamento, turmas e tudo mais, o que eu mais quero é que você pegue as 25 e acerte as 25. E grande chance, sim, cara, que a média de acertos no Sejuros em português é essa aí, 25 questões, 25 acertos. A média do pessoal do português é essa. Agora você está 2 meses estudando só, pegando firme, mas só 2 meses só, tá? A chance de você pegar as 25 e acertar todas é remota. Então você tem que ser o quê? Estrategista, beleza? De 25 questões, cara, se vocês pegarem no dia da prova lá 17, 18 e deixarem o resto sem fazer, a chance de você estar fardado ano que vem é ótima, muito grande. E mais, hein? Não existe salário maior ou menor para vocês, concorda? O primeiro colocado vai ganhar a mesma coisa que o cinquentésimo, não é isso? Vai ganhar a mesma coisa. Então, ó, o cara que passar em primeiro lugar vai ganhar o mesmo salário do cara que passar na posição 1.500 lá, não é isso? Então, ou seja, o salário é o mesmo, concorda? O que importa é passar, né? Alguém vai perguntar aí, passou em que posição? Ninguém está nem aí, passou, está passado já, tá? A questão é, quanto menos você estudou, mais estrategista você vai ter que ter. Resistir ao impulso diabólico de olhar aquela questãozinha em que o cara propõe a você a troca de uma palavra por outra, você não conhece uma das palavras, e aí você fica, cara, eu vou pelo contexto. Ou então, Jesus vai me ajudar. Não vai ajudar. Não vai ajudar, tá? Jesus não gosta de você, tá legal? Então, ele não vai fazer, beleza? Então, ó, olha para a questão lá e faz a questão quando você souber, beleza? Cara, já falei, é o prenúncio. Sabe quando você faz uma besteira na nossa vida? Pô, se eu pudesse voltar atrás, cara, vai acontecer com você se você chutar, hein, cara? Pô, se eu não tivesse chutado essa droga, eu tinha entrado. Aí passa um amigo celular, burro pra caraca que passou, sabe por quê? Ele fala assim, ó, eu não sabo, eu não faço, entendeu? Então, ó, ele pegou a questão lá, cobrou um assunto que ele não sabe e deixa para lá, né? Deixa para lá. Aí o cara se passa por ele ano que vem, o cara parando o carro do lado errado, mas fardado já, entendeu? Porque ele é burro, mas ele não sabia, ele não fazia a questão, entendeu? Não pode ser o seu caso, você tem que ser inteligente e consciente, tá? Vamos lá. Infere-se do texto que, em relação às mudanças climáticas, ainda não se pode definir ao certo quais cenários realmente devem ser esperados. Você está o dia inteiro aqui cansado, você vai explicar a diferença entre depreensão e inferência. Cara, eu juro que eu vou explicar rapidinho, sem você sofrer, tá? Inferir é quase como se fosse supor, concluir, tá legal? Depreender é, tirar do texto, beleza? Essa questão 1 aí, eu só concordo que ela é de fato uma questão de inferência, porque ela vai propor a você, sabe o quê? Que você interprete denotativamente uma informação conotativa do texto, tá? O que você entendi foi nada. Vamos lá. Você fala assim, minha sogra é uma cobra. Essa linguagem é conotativa, concorda? Porque ela não é uma cobra de verdade. Aí você fala assim, ó, o autor falou, tá? Minha sogra é uma cobra. Aí o cara fala assim, infere-se do texto que a relação entre o autor e a sogra é uma relação difícil. Maravilha. É isso aí, né? Você pegou uma afirmação metafórica, cobra, e a transformou numa afirmação denotativa. Então, por isso que ele interpretou como inferência. Sabe o que a questão 1 está fazendo? Ela está reproduzindo, vê se você concorda, o primeiro período do último parágrafo. Ela está reproduzindo o primeiro período do último parágrafo. Lá ele fala assim, ó, o limite do demasiado é invisível e também não pode ser determinado diretamente por experimentos. Lembra que eu falei para você? O limite do demasiado é invisível, quer dizer, eu não sei o que vai acontecer lá na frente com esse aquecimento global aí, tá? Aí a número 1 propõe que você interprete denotativamente o que foi dito de forma conotativa no texto.
Ele fala assim: infere-se do texto que em relação às mudanças climáticas ainda não se pode definir ao certo quais cenários realmente devem ser esperados, ou seja, a afirmação certa, beleza? E aí você que está estudando há pouco tempo, você vai tentar se garantir na interpretação, cara, na interpretação e nas dicas gramaticais que o professor passar para você, tranquilo? Porque faltando menos de um mês para a prova, supor que você vai aprender a análise sintática por completo, entendeu? É um tanto quanto improvável. A sua sorte é que você é inteligente, estrategista e o CESP é muito repetitivo, cara. As mesmas questões caem várias vezes, então garanto, se vocês fizerem até a prova, e dá tempo, cara, dá tempo, 20 questões de português, mas é fazer de verdade, tá? Faz a prova, consulta o gabarito, traz para mim a dúvida, entendeu? Faz a turma de segunda-feira à tarde aí, ó, de exercícios, tá? Se você fizer 20 questões de português, mas é fazer de verdade, fez a questão, não entendeu? Olha o gabarito comentado, traz para mim, pergunta, printa, entendeu? Se você fizer 20 questões, na prova, o seu índice de acerto vai ser de 75% no mínimo, porque as provas são muito parecidas, cara, muito parecidas, entendeu? Caem sempre as mesmas coisas. Elas são tão parecidas que nesta prova com 16 itens, se não me engano, a mesma questão cai 2 vezes. Eles são tão obcecados pela repetição que a mesma questão, o mesmo assunto, a mesma formulação cai 2 vezes aí, tá? Já falei por que isso acontece, né? Porque são professores diferentes que fazem a prova, tá legal? Agora, olha só, pessoal. Você lembra aquela parte em que ele falou no texto que o aquecimento global terá efeitos distintos sobre os animais? Alguns animais vão sofrer mais do que outros e tal. Ele fala isso no segundo parágrafo lá, ó. Ele fala o seguinte: assim como ao se escalar em montanhas, o ar cada vez mais rarefeito nas alturas desafia os alpinistas diferenciadamente, ignora essa parte entre travessões aí, a fauna e a flora em regiões diferenciadas reagem diferentemente ao aquecimento da atmosfera. Dica de amigo: toda questão de interpretação de texto que você fizer durante o processo de estudo até a prova, se você acertar ou errar, não importa, olha o gabarito lá, vá ao texto e busque a frase que confirma aquela afirmação ou que nega aquela afirmação, tá? Porque, veja bem, na número 2 ele faz uma afirmação contrária ao que o texto diz. Ele fala assim, ó: de acordo com o texto, as espécies serão atingidas de maneira uniforme pelo aquecimento global. Você desconfiaria dessa afirmação mesmo sem ler o texto, concorda? Fala a verdade, mesmo sem ler o texto, você desconfiaria dela, porque ela faz uma afirmação pragmática, né? De maneira uniforme, quer dizer, todos sofrerão o mesmo aspecto. Mas eu recomendo que nós voltemos ao texto e peguemos a frase que nega diretamente essa afirmação. Aí ele fala que as espécies serão atingidas de maneira uniforme pelo aquecimento global. E lá no parágrafo que nós lemos agora, ele fala assim, ó: a fauna e a flora, em regiões diferentes, reagem diferentemente ao aquecimento da atmosfera, entendeu? Ou seja, ela é uma negação do que o texto diz, entendeu? Ela é uma negação do que o texto diz, tá? Essa 2 eu achei fácil, para o cara que tem boa memória, leu o texto e se lembrou desse detalhe, né? Então, ó, lá no texto ele fala que cada espécie vai ser atingida de uma forma, e aí ele fala que vai ser uma coisa uniforme para todos, né? Aí a questão 3, lembra que eu falei que haverá uma questão que vai cair 2 vezes? Já a primeira vez é essa aí, ó. Preste atenção, pessoal. O CESP, a grande paixão do CESP atualmente é uma coisa chamada elipse, que eu acho que todos vocês sabem o que é. Elipse é a supressão do que se possa subentender, tá? Elipse é a supressão daquilo que se possa subentender. Quando é que você faz elipse no texto? Elipse é quando você esconde uma palavrinha. Essa palavrinha, ela pode estar subentendida por fatores extratextuais ou intratextuais, tá? Vou te explicar. Extratextuais é quando a palavrinha subentendida ali se subentende pela própria compreensão da frase. Por exemplo, olha só, vou fazer aqui 3 elipses muito comuns. Cheguei, vou botar no futuro aqui, ó. Vou chegar a Nilo Peçanha daqui a pouco. Quando você fala vou chegar a Nilo Peçanha daqui a pouco, ó, o tempo a decorrer, ó. Olha o tempo a decorrer, hein, cara. Se tivesse decorrido já era com H, hein? Daqui a pouco é futuro, né? Faz referência ao tempo que vai decorrer ainda, tá legal? Então veja bem, olha só. Quando eu falo vou chegar a Nilo Peçanha daqui a pouco, 3 palavras ficaram aqui subentendidas. Repara que aqui você subentende logo de cara o sujeito, né? Eu vou chegar, não é isso? Logo de cara aqui, ó, você tem a palavra rua subentendida. Eu vou chegar à rua Nilo Peçanha.
E aqui, após a palavra pouco, você vai subenter a palavra tempo. Então, vou chegar em Nilo Peçanha daqui a pouco, quer dizer que eu vou chegar à rua Nilo Peçanha daqui a pouco tempo. Elipse, 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 tá? Isso se chama elipse. Toda vez que o CESP disser para você que existe elipse num ponto da frase, ele vai te falar o que está elíptico ali, tá? Por exemplo, ó, após o A com indicativo de crase, está elíptica a palavra rua. Toda vez que o CESP disser para você que a palavra X está elíptica num ponto, você vai pegar essa palavra e vai enfiar ali, entendeu? E vai ler a frase. Se isso mantiver a frase com sentido, respeitando a gramática e os aspectos textuais, a afirmação está correta, tá? Normalmente, esse termo elíptico, que o CESP diz que fica subentendido ali, normalmente ele já foi citado no texto. E é justamente por isso que ele fica elíptico, para você evitar a repetição vocabular, entendeu? Então, por exemplo, olha só, uma elipse bem legal. Essa é uma questão que estrategicamente você mata com facilidade, tá? Mas leia o texto com atenção, leia o texto com muita atenção. Serão 120 itens, não serão? 120 itens para vocês lá na prova. Aquela prova que você fez foram 200 itens, né? A de vocês serão 120 itens, cara. Ah, professor, são muitas questões para pouco tempo. Não são questões, são itens. Não confunda questão com item. Questão, sabe que questão? Enunciado, letra A, B, C, D, E. Isso é uma questão. Para vocês são itens. Para você ler e falar se está certo ou errado. Então, se é uma coisa que não vai de encontro a você na prova, é o tempo. O tempo do CESP é um dos mais legais que há. Por exemplo, a prova de sargento da aeronáutica, pô, são 100 questões em 4 horas. Questões, enunciado, opção, 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 entendeu? 100 questões em 4 horas é muita coisa. Dá mais ou menos 500 itens, não dá? 600 itens. Se eu considerar o enunciado como item, A, B, C, D, dá 600 itens mais ou menos, entendeu? Se a resposta for letra E, sempre o cara está ferrado, tem que ler todas as opções, entendeu? Agora, para vocês não, são itens, então deixa o tempo ajudar você, tá? Beleza? Olha só, na prova o cara vai falar assim para você, o homem é lúcido, ainda que viciado em vinho. O homem é lúcido, ainda que viciado em vinho. Aí o CESP diz para você o seguinte, ó, a forma verbal seja está elíptica e é passível de ser inserida após o ainda que. Entendeu? A forma seja está elíptica e pode ser inserida após ainda que. Entendeu? Aí o que você, já que o Sérgio falou que este seja está subentendido aqui, eu vou ler a frase colocando este seja aqui. Se eu conseguir, tá certo, tá? Mas a frase tem que se manter em português, não é isso? E tem que ficar com sentido, não pode ficar em russo o negócio ali, né? Ó, o homem é lúcido, ainda que seja viciado em vinho. Ficou perfeito, não ficou? Então, se o Sérgio diz para você que a palavra X está elíptica num ponto, pega a palavrinha e enfia ali, cara. Se você vir que é possível fazer isso, a afirmação está correta. Esta aí vai ser um pouco trabalhosa, porque é um segmento grande pra caramba, mas, cara, vai ser fácil, cansativa, porém fácil, tá? Olha o que ele faz aí, preste atenção, por favor. No segundo período do segundo parágrafo, ou seja, segundo parágrafo após o primeiro ponto, né? Segundo parágrafo após o primeiro ponto. A elipse da forma verbal funciona logo após mais, entendeu? Ó, lá no segundo período do segundo parágrafo, ele começa assim, ó, a atmosfera, achou? A atmosfera, uma dica para você ganhar tempo. Quando tiver que ler um período muito longo, e nesse período muito longo houver uma expressão entre parênteses ou entre travessões, você pode simplesmente ignorar essa expressão, tá? Não se esqueça de que essas expressões que aparecem entre parênteses ou entre travessões são meras inserções elucidativas. Não fazem parte da estrutura do texto, não, tá? Então, eu vou ler essa parte para você e logo após o mais, eu vou tentar colocar a palavra funciona, para que você me diga se isso fará sentido, tá? Vamos lá, ó. A atmosfera, por exemplo, não funciona. Sublinha a palavrinha funciona aí. Sesp, você entendeu por que a palavra funciona vai estar subentendida depois? Porque ela já foi citada. Como ela já foi citada e os textos bem escritos evitam repetições, cara, guarda isso no coração para sua redação. Textos bem escritos evitam repetições, tá? Será o caso da sua redação, não será? Escreveu a palavrinha, cara, vai escrever de novo? Opa, não devo. Vou trocar por um sinônimo, por um pronome. Evite repetições. O CESP quer dar pontos para você. E ele vai dar pontos se você usar recursos para evitar repetições vocabulares, tá legal?
quanto mais você usar de forma adequada, melhor, tá? Vamos lá. A atmosfera, por exemplo, não funciona como um reservatório que um dia esvaziará e outro dia será novamente enchido por bombeamento, mas como um mecanismo que lenta, mas inexoravelmente terá efeito retroativo. Agora eu vou ler de novo e botar a palavra funciona após o mais, tá? A atmosfera, por exemplo, não funciona como um reservatório que um dia esvaziará e outro será novamente enchido por bombeamento, mas funciona como um mecanismo que lenta, mas inexoravelmente terá efeito retroativo. Ficou legal, não ficou? Se você consegue inserir o elemento que o CESP disse que estava elíptico num trecho, então a afirmação está correta. Tranquilo? Beleza? Professor, como é que alguém pode se enrolar com essa questão? O seu concorrente não sabe o que é elipse, entendeu? Não se, até mesmo vocês não sabiam antes de vir para cá, talvez. Então o cara não sabe o que é elipse, e aí o cara se enrola por isso, né? Elipse é supressão, 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 tá? Na matemática, elipse é outra coisa, no português significa supressão de alguma coisa. Fala, amigão. O rapaz tinha notado isso, né? Eu acho que essa questão também vai dar confusão, cara. Eu também acho. Mas aí, eu não sei se o SESC vai alegar que, por uma questão lógica, só caberia em um deles, entendeu? Nós tínhamos reparado isso aquele dia, né? Eu acho que essa questão ela é passível de anulação por essa razão, sabia? Eu acho que ela é passível de anulação por essa razão, porque quando ele bota após o mais e a mais de um mais, eu já vi questões seriam anuladas por essa razão. Pois é, mas qual mais, né? Entendeu? Pois é, mas ele fala logo após, pode ser logo após qual mais, né? Eu acho que essa questão ela pode sim ter problemas. Essa tem muita razão para ser anulada, entendeu? Ela tem muita razão para ser anulada, porque o que aconteceu? Provavelmente quando o cara montou isso, o cara deve ter indicado linha. E eu não sei por que razão o CESP, nesta prova aqui, fugiu uma característica do CESP. Eles sempre indicam a linha, já reparou? Pois é, então, mesmo que ele indicasse a linha. E provavelmente o que aconteceu? O cara deve ter colocado uma fonte maior ou fonte menor. Na hora de falar, diminuiu a fonte, a linha saiu de lugar. Eu acho que essa questão vai ser anulada, por essa razão específica, tá? Mas já sabe qual é a estratégia para matar, né? Se propuserem a você que um elemento está elíptico na frase no ponto tal, cara, insere lá. Se você conseguir inserir, tá certo, tá? Quer tirar uma foto aí, fica à vontade. Primeira vez eu nem reparei, foi o colega que notou, nem reparei que havia 2 mais aí. Eu já vi uma questão da FCC ser anulada por isso. O cara propôs a classificação do Q e havia 2 Qs, entendeu? E o pior, a classificação do segundo Q estava nas opções, entendeu? Aí ferrou muito, né? Com relação ao tema da redação, eu falei com o pessoal no aulão agora, algumas pessoas perguntaram se poderia cair a prisão daquele deputado lá. Eu falei que não, porque está muito recente, né? O tema deve estar pronto já, e pelo fato de ser um tema com muitas dissensões, né? Você não tem uma visão unívoca quanto a isso, né? Você não tem um jurista dizendo definitivamente a prisão foi em flagrante e tal. Até agora, os juristas mais respeitáveis, não estou falando aquele cara do Facebook, nem do grupo do WhatsApp da sua família, não, tá? Estou falando aquele cara, o jurista, o conhecedor, o profundo conhecedor, disse que a prisão foi legal porque realmente houve flagrante ali. Já falei, não me refiro ao cara do grupo do WhatsApp da família, nem ao Facebook, tá? Eu me refiro às pessoas que entendem de fato, que a prisão foi legal, que houve flagrante de fato. É porque ele falou que as pessoas não sabem o que é flagrante e tudo mais. Mas o que eu vou falar? Nada, eu não sei. Então, não cairia por isso, porque como houve dissensões, imagina se o cara pede para você defender se foi ou se não foi legal, a confusão que haveria, né? O corretor da sua redação, se o tema da sua redação tiver algum caráter expositivo, geralmente tem expositivo, por exemplo, aquele tema lá do contrabando e descaminho, se o cara não sabe o que é descaminho, não faz aquela redação, concorda? Então, o corretor, o professor de direito, quando ele pegar a sua prova, e ele vai analisar se a sua informação técnica está certa. Ele sabe o que é descaminho, definiu aqui. Esse cara é o mais legal. O miserável é o professor de português, cara. Porque esse cara vai pegar a sua redação, não importa se você sabe o que é descaminho, você esqueceu a vírgula, entendeu? Não importa se você é um profundo conhecedor das medidas que a PRF fez para conter o avanço da pandemia. Você não empregou o acento indicativo de crase aqui, ó, entendeu? Ele fica tirando pontos por repetição, falta de coesão. Por isso que as notinhas vêm quebradas para caramba lá, entendeu?
Conhecimento você vai ter que ter, sem dúvida, é expositivo. Agora, a parte da repetição vocabulária, da gramática, eu sempre digo, cara, sem medo de errar, os erros de gramática que vocês cometem, a maioria é falta de atenção. Todos vocês sabem pregar mais com I, mais sem I, mas erram na redação. Todos vocês sabem que toda proparoxítona é acentuada e botam um ministério público na redação, entendeu? Aí ferrou, né, cara? Você tem que ter atenção, escreve com cuidado, porque o erro de português, infelizmente a gramática, ela representa mais perda de pontos do que ganho delas, entendeu? Ninguém vai ganhar pontos porque sabe escrever mais com I ou mais sem I. Não vai ganhar, mas se errar, vai perder, entendeu? Então cuidado, né? Vamos lá, pessoal. Número 3, então, certo, né? Porque você consegue inserir aí realmente, tá? A número 4 é a questão que desperta duas interpretações possíveis. O próprio CESP, ele caiu numa armadilha que o próprio CESP tem criado. O CESP agora cismou de fazer questões que envolvam elipse, está caindo muito elipse agora, e está caindo muito a diferença entre coerência e sentido, tá? Coerência e sentido. É enjoadinho de explicar, dia inteiro com Queiroz, somente está cansado, louco para ir para casa, não tá? E o pior, vai para casa fazer o quê? Mais questões, né? Crente quer descansar, tomar um Nescau geladinho e dormir. Não, vai chegar, tomar um Nescau geladinho, descansar 5 minutinhos, aí pegar mais questões para fazer, tá? Não quer passar? Tem que ser assim, tá? Chato agora ter que explicar a diferença entre coerência e sentido, cara, mas eu vou tentar. Vamos lá. Quando você fala que uma troca mantém a coerência, é uma coisa. Quando você fala que a troca mantém o sentido, é outra coisa, tá? Vamos lá. Maria é muito bela. Maria é muito bonita. Isso mantém o sentido, não mantém? Isso mantém o sentido. Ser bela e ser bonita tem o mesmo sentido, tá? Agora vamos lá. Maria foi elogiada por ser bela. Maria foi elogiada por ser bela. Aí vem o CESP, ó. A substituição de bela por inteligente mantém a coerência textual. A substituição de bela por inteligente mantém a coerência textual. Maria foi elogiada por ser bela. Bora inteligente. Maria foi elogiada por ser... Maria foi elogiada por ser bela. Bora inteligente agora. Maria foi elogiada por ser inteligente. Isso mantém a coerência textual? Sim ou não? Sim, cara. A frase continua coerente, entendeu? Mas muda o sentido, entendeu? Por que é coerente, professor? Porque faz muito sentido ser elogiada por ser inteligente, entendeu? Então, quando você fala em manter a coerência, quer dizer que aquela alteração mantém a frase lógica, ainda que não com o mesmo sentido, entendeu? Então, um exemplo da área de vocês, da área legal aí, ó, o homem foi preso por ter caluniado a mulher. O homem foi preso por ter caluniado a mulher. Aí a banca fala, a troca de caluniado por agredido mantém o sentido original. Errado. Caluniar e agredir não significam a mesma coisa, né? Mas mantém a frase coerente, concorda? Porque ser preso por ter caluniado ou por ter agredido faz sentido, não faz? Agora, essa é a diferença. A diferença é entre, olha para cá, fazer sentido e ter o mesmo sentido. Beleza? A diferença entre fazer sentido e ter o mesmo sentido, tá? Quando ele disser para você que mantém a coerência, significa que aquela frase poderia ter colocado ali, sem problemas, e isso vai manter a frase lógica, entendeu? O cara ser preso porque caluniou é lógico, porque agrediu é lógico também, sem problemas, tá? Então, o próprio CESP se enrolou nessa questão aí, porque eles confundiram manter o sentido com manter a coerência. Quer ver? Olha só, deixa eu te explicar. O sentido original do texto e a sua correção gramatical seriam mantidos caso o vocábulo inexoravelmente, no último período do segundo parágrafo, fosse substituído por definitivamente. Posso me colocar no seu lugar? No seu lugar, tá? Cara, eu estou louco para usar essa farda ano que vem. Eu quero muito passar, cara. Eu quero muito. Louco para ir lá para o Acre, para poder tomar conta de dinossauro, parar caminhão. Meu sonho é ficar lá 2 anos, tá? Malária e tudo mais. Eu quero ir para lá, tá? Eu quero muito, 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 muito. Aí eu chego à questão, o cara propõe a troca de uma palavra que eu nunca vi na minha vida. Inexorables. Que droga é essa? É uma doença? É uma nova variante do Covid? Eu não sei o que é inexorables. O que eu faço com essa questão? Não faço. Eu pulo para a próxima, feliz, cara, leve. E reparo os colegas ao lado suando, pensando no que é inexorables, entendeu? E eu lá tranquilão, porque essa questão não vai tirar meu ponto, entendeu? Se eu não sei o que é inexoravelmente, cara, o que eu estou fazendo lendo essa questão?
Essa é a sua postura na prova, tá? Ano que vem, farda, beleza? Dinossauro, tranquilo? Ano que vem vai ser assim, mas você precisa pular as questões que você não sabe fazer, tá? Essa questão, por exemplo, está enjoada. O CESP disse que inexoravelmente e definitivamente admitem troca. Cara, segundo o dicionário, não. Segundo o dicionário, não. E o CESP deu como uma troca possível. Eu já expliquei isso várias vezes para os alunos aqui do curso, vou explicar para você de novo. Uma coisa inexorável, uma coisa que não pode ser contida, tá? Uma coisa definitiva é uma coisa que chegou ao final já. Então, inexorável pode ser o caminho, não o final dele. Entendeu? Se vocês estudam muito para que sejam aprovados, estão estudando corretamente, direitinho, o caminho da sua aprovação é inexorável, o curso é inexorável, não pode ser contido. Definitivo só depois que você já passou, entendeu? Aí a banca diz o seguinte, olha só. O sentido original do texto e a sua correção gramatical seriam mantidos caso o vocábulo inexoravelmente, no último período do segundo parágrafo, fosse trocado por definitivamente. Se você voltar ao texto, perceberá uma coisa interessante. Essa troca tem até coerência, mas não tem o mesmo sentido, cara. Lá no texto ele fala assim, vou te provar que não é a mesma coisa. No texto ele fala assim, ó, a partir da terceira linha, de baixo para cima a quarta linha do último segundo parágrafo aí, ó, um mecanismo que lenta, mas inexoravelmente terá efeito retroativo em nossas condições de vida, comparável a um parafuso de rosca que se aperta sempre mais. Se é um parafuso que se aperta sempre mais, ele não parou, cara. Ele continua sendo apertado. Então, é inexorável, mas não definitivo. Definitivo é quando chega ao fim já, tá legal? Então, essa questão ela vai receber recursos. Eu estou curioso por saber como é que o CESP vai se portar com relação a ela. Mas eu estou feliz por vocês, porque vocês aí, ó, que não sabiam o que inexorável significava, já pularam essa questão há tempo já deixaram para lá. Aprendeu uma palavrinha nova, beleza. Se quiser usar na redação, tá? Inexorável é aquilo que não deve ser contido, que não pode ser contido, tá? Se pegar no dicionário, ele define isso, que o inexorável é aquilo cujo fluxo não se pode conter, beleza? O inexorável pode ser empregado na sua redação em referência a alguma questão que não pode ser contida, né? Então, por exemplo, se não houver devido investimento em vacinas, o caminho da extinção da humanidade é inexorável, entendeu? Quer dizer, um caminho que não pode ser contido, tá? O caminho para, sei lá, para o total descaso com a saúde é inexorável. Inexorável é aquilo que não pode ser contido, tá? Tranquilo, pessoal? Bom, eu vou reforçar uma coisa que eu falei nos aulões já, falei para vocês e vou repetir. Entrem no site da PRF, sempre, tá? No site da PRF, você vai encontrar informações muito legais que certamente serão úteis para a sua redação. Eu acho que o tema da redação está por ali, entendeu? O tema da redação está por ali. Eu acho que eles vão associar a PRF à pandemia, porque eles conseguem associar um tema afim a um tema da atualidade, entendeu? Então dá uma pesquisada, tá? Sobretudo, o que a PRF fez nesse processo aí. Falei com vocês que foram várias coisas legais, né? Um amigo meu falou que a primeira coisa que o governo federal mandou foi que a PRF ajudasse para que os caminhoneiros não parassem, entendeu? E aí, ó, máscaras, álcool em gel, alimentação, várias coisas foram feitas, testes, para que os caminhoneiros não parassem. Imagina se o caminhoneiro parasse no meio dessa pandemia, a desgraça que ia ser. E aí alguns colegas falaram que não só isso, mas também transporte de vacina, né? Escolta de médicos e tudo mais, entendeu? Então vale muito a pena você dar uma pesquisada, porque pode ser que o tema da redação tangencie isso, por isso que é bom você saber, tá? Vamos lá, pessoal. Então o gabarito da banca deu como certo, tá? Só que eu estou esperando o gabarito definitivo agora. A correção gramatical e a coerência do texto seriam preservadas caso fosse suprimida a vírgula empregada logo após o vocábulo como no segundo período do último parágrafo. Essa aí vamos matar por um macete? Pode ser? Vamos lá. Onde é que está? Segundo período do último parágrafo. Pegou lá? Começa com assim como. Achou? Assim como. Logo após o como aparece uma vírgula, tá vendo? Ao se escalar em montanhas, outra vírgula, né? Eu quero que você me faça um favor. Sublinhe, por favor, aí, ao se escalar em montanhas. Sublinha ao se escalar em montanhas. Pegou aí, pessoal? Sublinha ao se escalar em montanhas, tá? Olha o que acontece. Vou explicar aqui no quadro com outro exemplo para você, tá?
Algumas perguntas fáceis com relação a este segmento aqui, tá? Vê se não é a mesma coisa, parecido com isso aí. A ciência, ao se apresentar um desafio, busca se aprimorar. A ciência, ao se apresentar um desafio, busca se aprimorar. Vou fazer uma pergunta que pode parecer difícil nos primeiros 5 segundos, tá? No sexto você pensa e me responde. Tranquilo? Quero ver, hein, cara. Estas vírgulas aqui, olha bem, elas marcam uma intercalação ou uma enumeração? Estas vírgulas marcam uma intercalação ou uma enumeração? Basicamente é isso. Elas marcam uma intercalação ou uma enumeração. Enumeração é quando você fala João, José, Pedro, Antônio, blá, blá. Intercalação é quando o segmento entre vírgulas pode ser ignorado. Intercalação é quando o segmento entre vírgulas pode ser ignorado. Se você conseguir ignorar o segmento entre vírgulas ali, é porque as vírgulas marcam uma intercalação. Tranquilo? E é o caso, não é? Concordo? Dá para ignorar, não dá? A ciência busca se aprimorar. Tranquilo, pessoal? Significa que estas vírgulas marcam uma intercalação, tá? Não quero nem discutir com você o que está intercalado aqui, não. A ideia é trabalhar com um macete, tá? Vamos lá. Se duas vírgulas isolam um segmento que pode ser ignorado, vou repetir. Se duas vírgulas isolam um segmento que pode ser ignorado, significa que elas marcam uma intercalação. E você vai reparar o seguinte, ó, se você consegue ignorar o segmento entre vírgulas, isso significa duas coisas. Primeiro, marca uma intercalação. Segundo, as vírgulas foram bem empregadas. Entendeu? Se você consegue ignorar um segmento entre vírgulas, isso significa duas coisas. Primeiro, que de fato as vírgulas foram bem empregadas, e segundo, há uma intercalação, tá? E a terceira informação, quando duas vírgulas isolam uma intercalação, você não pode retirar uma delas. Entendeu? Quando duas vírgulas isolam uma intercalação, você não pode retirar uma delas. Em alguns raros casos, você pode tirar as duas. Tá legal? Em alguns raros casos, você pode tirar as duas, mas uma só é impossível, tá? Uma só é impossível. Beleza, pessoal? E é o caso. Repara como você sublinhou para mim uma intercalação, não sublinhou? Repara como você consegue ler este período aí, ignorando o elemento que você sublinhou. Ficaria assim, quer ver? Ó? Onde é que está? Assim como o ar cada vez mais rarefeito nas alturas, desafia os alpinistas diferenciadamente. Entendeu? Eu ignorei o segmento entre vírgulas, tá? Lê de novo. Ó. Assim como o ar cada vez mais rarefeito nas alturas, desafia os alpinistas diferenciadamente. Então, se você consegue ignorar o segmento entre vírgulas, significa que temos uma intercalação, não é isso? As vírgulas foram bem empregadas e eu não posso tirar uma delas. Tranquilo, pessoal? Em alguns raros casos, eu posso tirar as duas. Não é o caso, tá legal? Mas uma delas é impossível, tá? Uma delas é impossível. E aí eu queria explicar para você quando é que você pode tirar as duas, tá legal? Essa aí tá errada então, tá, pessoal? Você não pode tirar uma vírgula de uma intercalação. Você pode, em alguns casos, tirar as duas, tá? E aí, rapidinho, pessoal, prometo que não vai sofrer muito não, tá? Vou até mudar as cores para você entender melhor. Vamos lá. Ó, se eu falar para você assim, ó, os alunos desta sala que dedicam a vida ao estudo farão ótima prova. Presta atenção, tá? Agora compara aqui, por favor. Ó, Damasceno, pela manhã, consome sucrilhos. Presta atenção, tá? Aqui eu tenho, ó, vírgulas corretamente empregadas. E aqui eu tenho vírgulas corretamente empregadas. Depois que eu aprendi o macete de que se eu consigo ignorar o segmento entre vírgulas, elas foram bem empregadas, já fiquei feliz. Ó. Os alunos desta sala farão ótima prova. Beleza? Ó, Damasceno consome sucrilhos. Viu como é que eu consigo tirar os dois elementos? Significa que ambas as vírgulas, né? Ambas as vírgulas daqui quanto as de lá foram bem empregadas, tá? Agora, olha só que interessante. Estamos diante de dois casos em que as duas vírgulas podem ser suprimidas. Tranquilo? Uma só nunca, hein, cara? Mas as duas podem ser suprimidas, só que com um detalhe. Se eu tirar as vírgulas daqui, cara, eu juro, nada vai mudar. Nem a gramática, nem a interpretação, tá? Se eu tirar as vírgulas daqui, nada vai mudar. Nem a gramática, nem a interpretação. Sabe por quê? Porque é um advérbio de pequena extensão. Os adjuntos adverbiais de pequena extensão, de tempo, de modo, de lugar, se são de pequena extensão, você pode empregar com vírgula, assim, não faz a menor diferença, nenhuma diferença, tá? Agora aqui eu posso retirar, mas muda o sentido. Então, se o CESP disser que a supressão das vírgulas ali, ó, mantém o sentido e a correção, beleza.
Se ele disser que a supressão das vírgulas aqui mantém o sentido e a correção, errado. Mantém a correção, mas não o sentido, tá? Vou explicar a você qual é a diferença. Olha quem está aqui, ele, pronome relativo. Professor, eu tenho dificuldade com pronome relativo. Professor Jean Aquino, pronomes relativos, YouTube. É uma aula minha de 2 horas lá explicando pronome relativo, oração adjetiva, restritiva e explicativa, tudo explico cujo, tá? 2 horas de explicação lá esmiuçada, tá? Com a camisa do Sejures, pode olhar lá, tá? Preste atenção, ó. 2 vírgulas aqui, tá? Se eu tenho pronome relativo, essa oração vermelhinha aqui, ela é chamada de oração adjetiva. Se eu boto com vírgulas, é melhor para vocês. É melhor colocar com vírgulas, sabe por quê? Do jeito que está escrito, eu estou dizendo que todos vocês farão ótima prova, tá? Todos vocês farão ótima prova, porque todos vocês dedicam a vida ao estudo. Isso se eu colocar vírgulas, tá? Se eu tirar as vírgulas, aí cuidado, hein? Eu admito a possibilidade de que nesta sala há alunos que dedicam a vida a estudo, mas outros não, entendeu? E aí, sem as vírgulas, só os que dedicam a vida ao estudo farão ótima prova, entendeu? Com as vírgulas, eu explico, sem vírgula, eu restringo, entendeu? Com as vírgulas, a característica é inerente e óbvia, e atribuída a todos. Sem a vírgula, é restrição, entendeu? Meninas, não fiquem ofendidas. Eu posso falar sem problemas assim e vocês não vão ficar chateadas, tá? O homem domina as mulheres que são idiotas. O homem domina as mulheres que são idiotas. Vocês vão concordar, não vão? Se eu falo que o homem domina as mulheres que são idiotas, você entende? É isso aí, professor. Só as idiotas, entendeu? O homem domina as mulheres que são idiotas. Se eu colocar sem vírgula, tá? Porque se eu colocar vírgula, vai ficar chateada comigo, Patrícia também, todas vocês. O homem domina as mulheres, vírgula, que são idiotas. Aí todas são. Entendeu a diferença? Se eu colocar sem vírgula, eu considero que algumas são idiotas e outras não. Se eu colocar com vírgula, aí eu acho que todas são idiotas. Entendeu a diferença? Sem vírgula, algumas são. Com vírgula, todas são. Entendeu? Sem vírgula, só alguns dedicam a vida ao estudo. Com vírgula, todos dedicam. Beleza? Oração adjetiva, tá? Tá lá no YouTube lá, bota meu nome lá, bota pronome relativo. Há uma aula inteira comentando isso, tá? Eu só quis comentar com você os casos em que você pode tirar as 2 vírgulas, tá? Aqui com alteração de sentido, aqui com alteração de nada. Agora, uma só, nem pensar. Tirar só a primeira ou só a segunda, nem pensar. Tá legal? Tudo bem, pessoal? Bom, eu não posso entrar em contradição, né? Mas não posso falar para você, cara, supressão de vírgula nunca é possível. É possível, sim. Agora, suprimir uma vírgula só é muito raro, muito raro. Eu não consigo nem imaginar uma possibilidade de uma vírgula poder ser suprimida e isso manter o sentido e a correção. Entendeu? É até difícil supor uma possibilidade. Então, se ele propuser a supressão de uma vírgula só, leia a frase com atenção. Se for uma intercalação, já dá como errado já, tá? Tudo bem? Tira uma foto aí, por favor. Número 6, outra questãozinha que eu achei bem gramatical. Essa palavrinha aqui, ó, presta atenção. Demasiado. Demasiado é um adjetivo, tá? Demasiado é um adjetivo. É engraçado que aí no texto, demasiado apareceu 2 vezes, e nenhuma delas ele foi adjetivo. Demasiado é quando eu falo assim, investimento demasiado, muito investimento, né? Consumo demasiado, muito consumo. Demasiado significa muito, é um adjetivo, tá? Só que ele foi empregado aí no texto, em cada um dos casos, com um sentido diferente. Logo no início, quando ele fala assim, ó, os limites do demasiado, lá no limite do demasiado, no último parágrafo lá, ó, o limite do demasiado, vocês sabem todos que do é D mais O, não sabem? Do é D mais O. E há uma informaçãozinha que vale muito a pena saber, que é que na língua portuguesa é possível fazer um processo chamado de substantivação, tá? Vou explicar a você rapidamente do que se trata, sua mente está cansada, mas você consegue, ó. Vou colocar aqui no quadro 3 palavrinhas que não são substantivos. Ó, professor, isso é difícil, né? Não, olha para cá. Caminhar é verbo, né? Caminhar é verbo. Não é um advérbio de negação, não é isso? Não é advérbio de negação. E belo é um adjetivo, é uma qualidade. Tranquilo, pessoal? Agora, veja o que acontece. Ó. Se eu falar o caminhar, eu estou antecipando o artigo a uma classe gramatical, né? A antecipação do artigo a uma classe gramatical vai transformar essa palavra em substantivo. Entendeu? A mesma coisa acontece aqui, ó. O não que ouvi de Maria partiu meu coração.
O não virou substantivo também, tá? O belo encanta as pessoas, virou substantivo também. A antecipação de um artigo às palavras vai transformá-las em substantivos, tá? Quando ele fala aí os limites do demasiado, você sabe que do é de mais o, não é isso? Então temos um artigo aqui, ó. Quando ele fala os limites do demasiado, ele antecipou o artigo, ó. Demasiado, turma, sozinho, isolado, é adjetivo. É adjetivo, é qualidade. Agora, o demasiado, aí vira substantivo. Entendeu? Então, beleza, mas não é isso que a questão quer, não. A questão quer que você perceba se demasiado pertence à mesma classe em cima e embaixo. Lá no final do texto, ele fala de novo demasiado, ó. Poderá exigir demasiado da capacidade adaptativa de muitas espécies. Bom, você poderia já começar a perceber que na última ocorrência já não há mais artigo no demasiado, entendeu? E outra coisa legal, puxa uma setinha do demasiado, da última demasiado aí, e escreve, por favor, demasiadamente. Vê se não cabe aí, ó, demasiadamente. Não poderia ficar legal? Poderá exigir demasiadamente da capacidade adaptativa de muitas espécies. Então, ó, quando você bota demasiadamente, ó, demasiadamente, olha o que vai acontecer. Este mente aqui, ele é chamado de sufixo adverbializador. Se o mente está aí ou pode ser suposto, é porque esse cara virou advérbio, entendeu? Então, o primeiro demasiado é substantivo, o segundo demasiado é um advérbio, tá? Nenhum deles foi adjetivo. Olha o que o enunciado diz, ó. O vocábulo demasiado pertence à mesma classe de palavras em ambas as suas ocorrências, no primeiro e no último período do último parágrafo. Não, ele começa como substantivo e termina como advérbio, entendeu? Ele começa como substantivo e termina como advérbio aí, tá? Dificilmente o CESP se daria o trabalho de pegar a mesma palavra com a mesma classe, né? E é muito improvável isso aí, tá? Pessoal, vamos ler o segundo texto aí rapidinho. Lemos o segundo texto, fazemos a segunda bateria de questões aí. Você vai para o recanto do seu lar para poder estudar mais um pouquinho, tá? Hoje é domingo, né? A gente perde a noção, né? Tá estudando e trabalhando direto. Amanhã fazer o quê? Trabalhar, né? É isso aí, eu também. Ninguém morre não, pessoal. Ninguém morre não por trabalhar e estudar não, tá? Próximo texto, algumas informações importantes sobre ele. Mais uma vez, teremos um texto de predominância expositiva, um texto de predominância informativa. E aí é engraçado que, quando eu dou aula de redação para os meus alunos, eu sempre falo para eles, cara, no primeiro parágrafo, você bota a ideia central do texto lá e desenvolve depois, né? Você bota a tese no início, entendeu? É engraçado como este texto aqui parece uma redação de cabeça para baixo. A tese do texto aparece no último parágrafo. A tese do texto aparece no último parágrafo. Professor, o que é tese? Tese é aquela afirmação marcada pela refutabilidade. Tese é aquela afirmação que você faz e ela pode discordar de você, entendeu? Você pode discordar de mim se eu disser que o Brasil é um país sul-americano? Não, porque isso não é tese. Agora, o Brasil é um país maravilhoso. Você pode discordar, não pode? Isso é tese, tá legal? Tese é ponto de vista, tá? Este texto aqui é engraçado porque ele é predominantemente expositivo e lá no final, só no final, o cara se posiciona. O cara faz uma afirmação no final que você poderia falar assim, poxa, concordo com esse cara, ou então discordo desse cara, entendeu? Você verá. Vamos lá. O texto começa cheio de dados históricos, ó. A história da irrigação se confunde, na maioria das vezes, com a história da agricultura e da prosperidade econômica de inúmeros povos. Muitas civilizações antigas se originaram assim, em regiões áridas, onde a produção só era possível com o uso da irrigação. Bom, aí ele fez uma referência histórica, uma alusão histórica, né? Ele faz referência ao fato de que a irrigação foi responsável pela formação de várias civilizações aí. Sem ela não haveria como você prosseguir, né? Imagine Israel, que é um local super seco, e eles têm uma agricultura super desenvolvida lá. Porque eles têm técnicas de irrigação super legais lá, né? Olha só. O Brasil, dotado de grandes áreas agricultáveis localizadas em regiões úmidas, não se baseou no passado na irrigação, embora haja registro de que já em 1589 os jesuítas praticavam a técnica na antiga Fazenda Santa Cruz, no estado do Rio de Janeiro, que é onde fica Santa Cruz hoje em dia, né? Também na região mais seca do Nordeste, nos estados de Minas Gerais e São Paulo, era utilizada em culturas de cana-de-açúcar, batatinha, pomares e hortas.
Em Cafezais, seu emprego iniciou-se na década de 50 do século passado, com a utilização da aspersão, que se mostrou particularmente interessante, especialmente nas terras roxas do estado de São Paulo. Eu preciso passar por um detalhe neste parágrafo com você, tá? Não vai nem gerar a questão, mas eu preciso passar por ele com você. Onde é que está? Tá. Lá de baixo para cima, quinta linha. Em Cafezais, achou lá no finalzinho da quinta linha. Em Cafezais, acharam? Acharam? Sublinhe a palavra seu, por favor. Em Cafezais, seu emprego. Olha, faz tempo que o CESP não cobra essa maldade, hein? Vai que eles resolvam ressuscitar essa maldade na sua prova. Dá uma olhadinha aqui, por favor, pessoal. Já foi mais batido já. Hoje em dia não tem caído muito não, mas pode ser que volte a cair. O cara vai querer que você diga a que termo este seu se refere, entendeu? Ele vai querer que você diga a que termo este seu se refere. É inevitável que você acabe supondo de forma pueril que este seu se refere a emprego. Mas não, cara. Toda vez que o CESP perguntar a você a que termo o possessivo se refere, você vai usar o mesmo macete, tá? Perguntar emprego de quem? Entendeu? Quando você responder a essa questão, você vai descobrir que este seu aqui, ó, presta atenção, ele se refere à irrigação que aparece 1 quilômetro antes. Este seu se refere à irrigação. Quer ver? Ó? Pega o texto aí de novo rapidinho, segundo parágrafo. Ó. Onde é que está? Tá, vamos lá. O Brasil, dotado de grandes áreas agricultáveis, localizadas em regiões úmidas, não se baseou no passado na irrigação. Sublinha a palavrinha irrigação aí, por favor. Sublinhou? Essa palavrinha que você acabou de sublinhar, ela vai ser citada aí mais umas 2 ou 3 vezes, só que ele não vai repetir a palavra. Ele vai usar alguns recursos para que ela fique subentendida ou representada, tá? Vamos lá, guarda no coração, hein? Irrigação, tá? Embora haja registro de que já em 1558 os jesuítas praticavam a técnica, a técnica é a irrigação. A técnica é a irrigação. Sabe qual é o nome que se dá para isso aí? Hiperônimo. Ele trocou o preciso pelo vago, né? A técnica é a irrigação, tá? Não parou não, vamos lendo. A técnica na antiga fazenda de Santa Cruz, no estado do Rio de Janeiro. Olha só, também na região mais seca do Nordeste e nos estados de Minas Gerais e São Paulo, olha, era utilizada a irrigação de novo, reparou? Aí ele já usou uma elipse. Aí ele usou uma elipse, não foi? A irrigação era utilizada, tá? Prossiga. Em culturas de cana-de-açúcar, batatinha, pomares e hortas. Em Cafezais, seu emprego, emprego de quem? Da irrigação, cara. Então, esse seu também é irrigação, tá? O CESP, eu até consigo imaginar porque é apaixonado por esse assunto. Os recursos que são usados para fazer menção a coisas que já foram citadas, tá? Não se surpreenda, vai cair uma questão sobre isso aí daqui a pouco. O CESP adora esse assunto. Quais são os recursos utilizados num parágrafo para fazer menção a coisas que já foram mencionadas, tá? São chamados de recursos de coesão textual. Recursos de coesão textual, tá? Em Cafezais, seu emprego iniciou-se na década de 50 do século passado, com a utilização da aspersão, que se mostrou particularmente interessante, especialmente nas terras roxas do estado de São Paulo. A irrigação, de caráter suplementar às chuvas, tem sido aplicada na região centro-oeste do país, especialmente em culturas perenes. Perene é aquilo que não para, tá? Embora a região central do Brasil apresente boas médias anuais de precipitação pluviométrica, sua distribuição anual, concentrada no verão, sujeita a veranicos. Veranicos são verões pequenos, né? E escassa ou completamente ausente no inverno, permite apenas a prática de culturas anuais, arroz, milho, soja, as quais podem se desenvolver no período chuvoso e encontrar no solo um suprimento adequado de água. Lembra que eu falei para você que quando o texto é informativo, há muita inserção de segmentos entre parênteses, né? Entre travessões, né? Já as culturas mais perenes, como café, citros, cana-de-açúcar e pastagem, atravessam no período seco fases de sensível deficiência de água, pela limitada capacidade de armazenamento do solo, o que interrompe o desenvolvimento vegetativo e acarreta colheitas menores ou nulas. A vantagem e a principal justificativa econômica da irrigação suplementar estão na garantia de safra a despeito da incerteza das chuvas. Eu vou ler com você de novo esse parágrafo porque vai cair uma questão de reescritura sobre ele. Tá legal? Entenda direitinho. Ó.
A vantagem e a principal justificativa econômica da irrigação suplementar, ou seja, jogar mais água do que a chuva consegue, né? Estão na garantia de safra colheita, né? A despeito da incerteza das chuvas. A despeito de, quer dizer, apesar da incerteza das chuvas, tá? Ou seja, como você não sabe se vai chover ou se não vai, deixa a irrigação, cara, entendeu? As chuvas vão ser ótimas, mas a irrigação manterá, né, a safra, entendeu? Safra é colheita, né? Na região Nordeste, a irrigação foi introduzida pelo governo federal e aparece vinculada ao abastecimento de água no semiárido e a planos de desenvolvimento do Vale do São Francisco. Ali, ou seja, na região Nordeste, a irrigação é vista como importante medida para amenizar os problemas advindos das secas periódicas, que acarretam sérias consequências econômicas e sociais. Então, entenda, quando o governo investe em irrigação em uma região, ele não está só beneficiando a colheita, não. Está beneficiando os empregos, a economia, entendeu? A nossa visão muito limitada faz com que nós enxergamos tudo de forma equivocada, né? Vocês têm aula com Alex Mendes, não tem? Cara, aula de geopolítica, não é isso? Geopolítica. É o Alex Mendes, né, que dá essa aula. Pô, eu não perco uma chance, cara. Quando esse cara está aqui, eu já puxo o assunto, quero aprender tudo com ele, porque é um assunto legal pra caramba, né, cara? Impressionante. Na nossa visão limitadíssima, burrinhos que somos, você fica pensando assim, pô, cara, vou dar dinheiro para um cara lá no meio do sertão. Cara, esse dinheirinho movimenta a economia do local, a coisa vai crescendo de uma forma desproporcional, assim, absurda, né? Quando o governo investe na irrigação, ele não está garantindo só a colheita, não, ele garante emprego também, ele garante que a economia se movimente, entendeu? É porque a nossa visão é muito estreita, né? A gente tem uma visão, assim, muito simplista das coisas, né? Olha só, no contexto das estratégias nacionais de desenvolvimento, um programa de irrigação pode contribuir para o equacionamento de um amplo conjunto de problemas estruturais. Com relação à geração de empregos diretos, a agricultura irrigada nordestina é mais intensiva do que nas outras regiões do país. Dá para entender por quê, né? Os caras têm menos empregos do que nós lá. Quando você investe na irrigação e na agricultura, você cria mais empregos lá do que criaria aqui. Porque aqui serão poucas as pessoas dentre vocês que vão falar assim, não quero ser PRF não, vou trabalhar com agricultura, entendeu? Vocês não precisam, os caras precisam porque eles têm outra oportunidade lá. Então criam-se assim mais empregos lá, né? Na região semiárida, em especial no Vale do São Francisco, a irrigação tem destacado papel a cumprir, como, aliás, já ocorre em importantes polos agroindustriais da região Nordeste. Pessoal, até aí, dados históricos, dados geográficos, dados geopolíticos, o cara bota dados. Até agora não houve nada que você pudesse dizer assim, não concordo com essa afirmação aí não. Até agora, tudo que o cara falou é baseado em dado. O texto é predominantemente expositivo ou informativo. No final, o cara se posiciona. No final, ele faz uma afirmação que tem cara de tese. Ele fala assim, a irrigação constitui-se em uma das mais importantes tecnologias para o aumento da produtividade agrícola. Até aí tudo bem. Agora vem a tese do cara. Aliada a ela, uma série de práticas agronômicas deve ser devidamente considerada. É a única hora que ele se posiciona, né? A única hora que ele trabalha com a conjectura. Ou seja, ele fala que devem ser empregadas e tal. É a única hora em que você fala assim, não concordo não, eu acho que do jeito que está bom, entendeu? É um texto, é uma redação ao contrário, né? É uma dissertação ao contrário. A tese vem no final. Não será o caso da sua redação, tá? A sua redação tem tese no início. A coisa que você tem que falar vem no início lá, tá legal? Uma coisa muito inspiradora para vocês que farão redação, estão morrendo de medo disso, é você botar assim na internet, no Google, redação nota 1000, redação nota 1000. Todos os jornais, o Globo, a Veja, todos os órgãos de imprensa, eles sempre publicam, geralmente nos sites, nunca no jornal mesmo, tá? Redações que tiraram nota máxima em alguns concursos. Aí você dá uma olhadinha lá, primeira coisa que você vai perceber, simplicidade, lembra? Simplicidade. Os caras escrevem de uma forma simples pra caramba lá. Eu comentei com vocês no aulão, uma das redações com nota máxima que eu vi, quando o CESP corrigiu o Enem quem fazia era o CESP, tá? Eles deram 1000 para um cara que começou a argumentação assim, em primeiro lugar, blá, 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 blá. Eu lembro que eu li pensando assim, cara, não é possível que o próximo parágrafo vai começar com em segundo lugar. Começou, em segundo lugar, nota 1000. É você que fica preocupado em colocar outro sim, ademais, entendeu? O cara bota em primeiro lugar, em segundo lugar,
ele faz o simples, cara. Ainda mais a redação expositiva como a do CESP, tá? Cita as coisas na ordem, não fica preocupado em ser óbvio, não. Bota um portanto na conclusão, bota um além disso quando for acrescentar alguma coisa. Não fiquem tentando enfeitar, não saia do seu campo linguístico. Você já falou ademais batendo papo? Vai botar essa droga na redação para quê, cara? Você fala supracitado batendo papo? Vai colocar a partir do supracitado conclui-se que para quê? Faz o simples. Quanto mais você tentar enfeitar, pior a droga que você vai fazer. O cara bota lá um outro ou sim com sem cedilha, entendeu? É melhor você colocar um além disso, né? Eu já tenho medo de cara botar o além, sem um acento além, além disso, né? Bota um além disso direitinho lá, bota uma vírgulazinha e prossegue, tá? Vamos ver os itens aí, pessoal, rapidinho. Coragem. Olha o enunciado dos enunciados aí. No que se refere aos aspectos linguísticos, gramática. E as ideias, interpretação, ou seja, gramática e interpretação, tá? Com predomínio da interpretação, da gramática sobre a interpretação, não esquece, tá? Questão 7, de novo, aquela questão clássica em que ele propõe a elipse de um termo, entendeu? De novo aquela questão, No período também na região mais seca do Nordeste e nos estados de Minas Gerais e São Paulo, era utilizada, já fizemos essa questão quando eu li o texto com você. Quem era utilizada não era a irrigação? Ele não usou aí uma elipse como recurso de coesão textual? Ele não deixa elipse cair uma palavra que já fora citada e evita assim a sua repetição? É justamente o que o questão vai querer. Olha só. No segundo parágrafo, a expressão a irrigação poderia ser inserida antes da locução era utilizada. Ele botou para você, a irrigação era utilizada sem prejuízo dos sentidos originais do texto. Perfeito, 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 tá? Eu ainda não vi isso no CESP, mas ele poderia falar o seguinte, que a inserção de a irrigação não traria prejuízo à correção gramatical, não traria prejuízo aos sentidos do texto, mas prejudicaria a coesão textual, entendeu? Prejudicaria a coesão textual. Prejudicar a coesão significa fazer uma repetição, entendeu? Quando você fala assim, quando Damasceno chegou à sala, conversou com os alunos. O emprego de Damasceno antes de conversou, quando Damasceno chegou à sala, Damasceno conversou com os alunos, mantém a correção, mantém o sentido, mas prejudica a coesão, entendeu? Porque a frase fica repetitiva. Se ele falar em prejuízo à coesão, certamente é uma repetição vocabular, tá legal? Prejuízo à coesão referencial, tá? A número 8, preste atenção, crase facultativa no CESP, Hoje em casa, você cansado pra caramba, louco para descansar. Faz o seguinte, cara, antes de dormir, tá? Vai que concurso, bota lá, palavra-chave, escreve para mim, por favor, crase facultativa, tá? E aí você vai brincar com as questões para mim. Vai brincar assim, Vai chegar fazendo as questões, já sabendo quais são as ocorrências de crase facultativa na língua portuguesa. Preste atenção. Antes de nome de mulher, todos fazem elogios a Ana, todos se referem a Raquel, facultativo, 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 tá? Se for nome de mulher famosa, não pode haver, mas eu nunca vi isso no CESP, tranquilo? Após iremos até a praia, iremos até a região, facultativo, tá? E aqui, antes de minha, tua, sua, nossa e vossa, tranquilo? Mais um substantivo que apareça, tá legal? Então, crase facultativa, estes 3 casos, tá? Toda vez que o CESP disser que a crase é facultativa, você vai analisar. Está aqui? Não. Então está errado. Beleza? Porque a crase, para que seja facultativa, tem que estar condicionada a estas 3 condições. Ou nome de mulher, todos se referem a Antônia, facultativo. Após até, iremos até a região. Ou antes de mim, a tua, sua, nossa e vossa, tá? Não é sua excelência e vossa excelência não, hein, cara? Aí não pode haver, tá? Como aí não se enquadra em nenhum dos 3 casos, já dou como errada já. Olha o que ele fala aí, O emprego do sinal indicativo de crase no trecho de caráter suplementar às chuvas, no 3º parágrafo, é facultativo. Portanto, a supressão desse sinal não prejudicaria a correção gramatical do trecho. Bobagem. Crase facultativa é só aqui, Se não for aqui, não há outro caso não, tá? Se não for aqui, pode dar como errado. Há uma aulinha minha no YouTube, crase no CESP. Entendeu? Assiste essa aulinha lá, 40 minutinhos, faz uns 30 itens lá no que concursos lá, entendeu? Adiaram a prova do DEPEN, né? A nossa ideia é de que o CESP não adiava a prova, né? E é o CESP, né?
Oi? Adiaram, né? Não, ela vai acontecer, certamente. Bom, pessoal, eu sei que por mais ansiosos que vocês estejam para fazer a prova, essa possibilidade de adiarem a prova, né? Ninguém vai viajar para fazer prova aqui, concorda? Todos farão prova aqui mesmo. Se adiarem, só é bom para vocês. Só é bom para vocês. Mais tempo para estudar, né? Mais tempo para estudar. Eu só acho que só tinha que ficar muito chateado o cara que está há 2 anos estudando com afinco para essa prova. É o seu caso? Não. Então relaxa, tá? Quanto mais tempo você tiver para estudar, melhor, beleza? O cara de pau estava estudando há 4 dias. Pô, sacanagem, deu a prova. 4 dias. Cansado de estudar já, 4 dias, algo em torno de 20 minutos por dia, mais ou menos, o que ele estuda, e está cansado de estudar já. Ele queria que a prova fosse antecipada, podia ser amanhã a prova, entendeu? Não, né? Para ficar reprovado rápido, né? Quero ficar reprovado logo, Não, deixa passar um tempo, cara, estuda, quanto mais para você, melhor, tá? Acontece muito aqui nos Sejus, o cara se matricula hoje, semana que vem, podia ser logo essa prova aí, eu quero ficar reprovado de uma vez. Não, você tem que estudar, cara. Tempo para estudar é melhor, tá? Número 9. Essa foi a 9, Carlinhos, que a gente viu aquela hora lá. Voltando ao texto, eu percebi o seguinte, essa troca seria possível, cara. Só que há um detalhe do enunciado a que eu não dei atenção. Ele fala que essa troca mantém a correção e o sentido. E obviamente não. Sabe por quê? Preste atenção, ó. Este cara aqui, dá uma olhadinha, por favor. Ele tem um nome que fala muito sobre ele, tá? O nome dele completo é pronome relativo locativo. Ele só pode ser empregado em menção a lugares. Então eu falo assim, ó, a rua onde você mora, conheço bem a cidade onde você nasceu, entendeu? Há países onde se caminha com tranquilidade, tanto que é um desvio gramatical absurdo que você não vai colocar na redação, quando o cara fala assim, ó, passamos por uma pandemia onde não dá, cara, pandemia não é um lugar, entendeu? Enfrentamos uma crise onde, nem pensar, crise não é lugar, beleza? Então nunca faça isso, tá? Aí ele propõe a troca de onde por uma vez que. Olha que beleza. Enquanto o onde sempre remete a lugares, uma vez que sempre expressa a ideia de causa. Sempre, sempre, sempre. Entendeu? Então, olha só. Olha o que ele fala aí, ó. Sem prejuízo da correção gramatical e aí, ó, e dos sentidos, sentido ia mudar. Do texto, o vocábulo onde, no segundo período do primeiro parágrafo, poderia ser substituído por uma vez que. Se você voltar ao texto, professor, mas dá para trocar. Dá para trocar. Só que você altera lugar para causa. Entendeu? Dá para trocar. Só que você altera lugar para causa. E ele falou manter o sentido, não foi? Então, quando você fala, ó, esta é uma cidade onde as pessoas podem caminhar tranquilas. Você quer estabelecer lugar. Agora, quando eu falo, esta é uma cidade tranquila, uma vez que o policiamento é muito bom. Aí a ideia de causa. Não confundamos local com causa. Lugar é uma coisa, causa é outra, tá? Esse uma vez que aqui, pessoal, geralmente você emprega a causa no início, né? Uma vez que estudaram com afinco, os alunos fizeram uma ótima prova. Já que estudaram com afinco, fizeram uma ótima prova, tá? A questão 10 eu vou te dar um comando, você volta a questão e faz para mim, tá? Vamos lá. Na questão 10 está assim, ó. No primeiro período do segundo parágrafo, o trecho embora haja, poderia ser substituído por apesar de existir, sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos originais do texto. Bom, repara só, ele faz aí uma proposição de troca que envolve duas coisas. A primeira é bem tranquila, porque olha só que legal, embora e apesar de, cara, sem problemas, desde que você ponha o verbo no infinitivo, tá? Por exemplo, ó, eu vou à praia embora chova, eu vou à praia apesar de chover, entendeu? Ele aprende rápido, embora não estude, ele aprende rápido apesar de não estudar. Embora e apesar de, sem problemas, só que não se concentre só nisso. Ele propõe também a troca de haver por existir, vê se não é. Ele propõe a troca de haver por existir. Sabe que isso dá problema, não dá? Se não tiver cuidado, trocar o haver pelo existir, você tem que analisar o seguinte, o haver, quando é igual a existir, fica para sempre no singular. O haver, quando é igual a existir, fica para sempre no singular. Mas o existir concorda com o sujeito, entendeu? Então ele propõe aí, ó, em troca do embora haja por apesar de existir, né? Essa afirmação só vai estar correta se você for ao texto
e perceber que após o verbo existir, aparecerá um termo no singular. Porque eu não posso fazer isso, ó. Presta atenção, ó. Apesar de existir provas, está errado. Apesar de existirem provas, não é plural? Apesar de existir culpados, apesar de existirem culpados. Cuidado. Se lá no texto o elemento posterior ao existir estiver no singular, tudo bem, troca possível, tá? Lá no texto que vem após o existir, está no singular ou no plural? Singular, troca perfeito então. Pode trocar sem problemas, tá? Cuidado na prova quando se propuser a troca de haver por existir ou vice-versa, hein, cara? Cuidado na prova. Haver e existir até podem ser sinônimos, vocês sabem disso. Mas um sempre fica no singular e o outro depende do sujeito, tá? Olha que legal. Ouça a minha frase, ó. Olha como é que você vai te enganar. Ainda que haja provas, o SESP vai te sacanear falando assim, ó. A troca de haja por exista, ainda que exista provas, tá errado, hein, cara? Não são provas? Ainda que existam provas. Cuidado. Quando se propuser a troca do haver pelo existir, não esquece, o existir tem plural de acordo com o sujeito, evidentemente. O haver igual a existir é que nunca se pluraliza, tá? Outra dica de vídeo, pode colocar o meu nome, verbo haver no YouTube. Existe um vídeo lá, meio de uns 15 minutinhos, só explicando isso. Verbo haver, como é que cai na prova, como é que você faz, o verbo existir, as similaridades, tá? Assistir a um videozinho é bom, né? Você está cansado, pô, bota o vídeo lá, cara, vê o vídeo, entendeu? Para você não achar que ficou de bobeira, pelo menos vê o vídeo lá, assiste essa informação, tá? Aí depois, sabe o que você faz? Que é concursos, palavra-chave, SESP, haver. Faz as questões do verbo haver lá, vão aparecer umas 500 mil, faz umas 20 só, tá bom? Porque o verbo haver cai toda vez, né? A número 11, eu tinha feito com você já. Ele fala assim, ó, no 7º parágrafo, o termo ali, no início do segundo período, refere-se à expressão região Nordeste e funciona como elemento de coesão. O SESP não quis deixar a afirmação 100% fácil e falou assim, funciona como elemento de coesão. Sabe por quê? Qualquer um que voltar ao texto perceberá que o ali realmente é a região Nordeste, mas poucas pessoas saberão o que significa ser elemento de coesão. Entendeu? Vocês sabem, não sabem? Elemento de coesão é aquilo que remete ao que já foi citado e evita a sua repetição. Entendeu? Elemento de coesão é aquilo que se refere ao que já foi citado e evita a sua condição, a sua repetição. Por exemplo, ó, no Sejures, as pessoas se preparam adequadamente para os concursos. Ali, os alunos se sentem confortáveis. Ali, Sejures. Tá? Tranquilo? Bom, olha só. Eu tenho alguns alunos aqui no curso que já estão para o SESP há algum tempo já. Primeira coisa que acontece com quem começa a estudar para o SESP. Não quer outra vida, só quer SESP. Né? Ninguém quer. Pode perguntar quem está estudando SESP aqui há um tempo já. Você não quer outra vida, você só quer SESP. O meu sonho é que o SESP fizesse tudo na minha vida. Tá? Prova do teste físico SESP. Entendeu? Beleza, teste físico SESP. Prova SESP, qualquer coisa SESP. Tá? Então, olha só. O cara pode te dar o direito. Ó, ou você faz 10 flexões ou 10 abdominais. Tá? Um faz você perder o outro. Faz os abdominais, deixa a flexão para lá, essa é uma maravilha. Então, olha só, se você perguntar a esse pessoal que está fazendo o SESP aí a média de acerto, a média de acerto de vocês tem sido algo em torno de 90%, não tem? Vocês pegam aí 20 itens, acertam aí 18, 17, a média de acerto deles tem sido essa. Por quê? Prática, prática, prática e prática, entendeu? Encheção de saco também, né? Questão todo dia, muita resolução. Então, cara, faz a mesma coisa. Faz um intensivão aí nessa reta final, entendeu? Faça muitas questões de provas anteriores, use que concursos, consulta lá, tá legal? Procura a parte lá da resolução das questões, os vídeos que aparecem lá são elucidativos, então faça muitas questões. Dá, claro que dá. Não vai conseguir chegar a 90%? Pô, chegou a 75%, 80% de acertos aí, deixou o resto sem fazer? Cara, eu quase estou mandando você comprar a farda já. Sinceramente, essa média de acerto aí com 1.500 vagas, tá bom pra caramba, entendeu? TJ tem 1.500 vagas? Não. Ou seja, é vaga pra caramba, é muita vaga, né? Aí eu ouvi dizer, mas são muitos candidatos. Cara, são muitos inscritos. São muitos inscritos, cara, não são candidatos. Candidato é o desgraçado que está domingo à noite, estudando 6 e pouca da noite. Isso é candidato, entendeu? Isso é candidato, tá? O cara que está em casa de bobeira a essa hora, ele é um inscrito só, entendeu? Candidato é você, cara. Você é candidato, entendeu? 6 e pouca da noite, domingo, está aqui quase morrendo estudando. Isso é candidato.
Inscrito até eu me inscrevo. Acho que eu me inscrevi para essa prova. Pois é, inscrito. Não se impressione com o inscrito. Vocês sabem disso. Qualquer área policial, 70% é curioso. Vou lá, de repente eu passo aí, entendeu? De repente, o cara é um curioso, ele se inscreve porque ele acha a farda legal, sabe nada, sabe nem o que é trânsito, entendeu? O que é trânsito? Ele acha que trânsito é informática, sabe de nada. Então, esse cara é um curioso. Você tem ali um pessoal de nível de verdade, mesmo dentro dos quais você se inclui. Não confunda inscrito com candidato, negócio de relação candidato-vaga, isso é bobeira de verdade, tá? Olha só, vamos lá. A número 11 está certa, então a número 12 eu achei maldosa. A 12 está maldosa. No último parágrafo do texto, olha que engraçado, cara, as questões 11 e 12, exatamente o mesmo assunto, reparou? O que prova, o que atesta, o que comprova o que eu digo, não é um professor só que faz a prova. E em decorrência disso, as provas ficam muito repetitivas, entendeu? Muito repetitivas. Por isso que eu falo, resolução de 20 questões até a prova, duvido que você não se dê bem. No último parágrafo do texto, o pronome ela, em aliada a ela, refere-se à expressão produtividade agrícola. O último parágrafo do texto, tá? Vamos lá? É aquele em que ele bota a tese dele lá, né? A irrigação constitui-se em uma das mais importantes tecnologias para o aumento da produtividade agrícola. Aliada a ela, ou seja, aliada à irrigação, uma série de práticas agronômicas deve ser devidamente considerada. Ele falou errado, não falou? Ele encontra outro referente lá. CESP adora a questão de identificação do referente. É quando ele fala assim, ó, Maria chegou à sala e ela parecia feliz. Ela refere-se a Maria. Ele adora essa questão de identificação do referente lá. Isso é muito batido no CESP, tá? Se você quiser fazer questões só desse assunto, é só você pegar a parte do que concursos que fala coesão e coerência, entendeu? Coesão e coerência. 90% serão questões de coesão. Isso aí que você acabou de fazer. Achar o referente do pronome e tal, entendeu? Isso é questão de coesão e coerência para o CESP, tá? Quem cobra esse difícil é a ESAF. Agora o CESP não. As questões caem desse jeito aí. Você concorda que essa questão é mais de atenção, cara? O cara tem que estar atento, não tem? Ou então usar a nossa estratégia, né, Rico? Se o cara propuser a troca de uma palavrinha por outra, troca. Se você conseguiu trocar e a frase manteve o sentido, é isso. Agora, não conseguiu, alterou o sentido, aí você sabe que está errado já, tá? Qual é agora? Tá. 13. Oi? Está errado, está errado. Ele faz referência, na verdade, à irrigação, né? 13. De acordo com o texto, a irrigação constitui uma das mais importantes tecnologias para o aumento da produtividade agrícola, especialmente no cultivo de culturas perenes. Isso está escrito no texto quase que literalmente, tá? Quase que literalmente. A propósito, pessoal, só para constar, para ver se você estava ligado. Se a informação está escrita no texto quase que literalmente, isso seria depreensão ou inferência? Isso é depreender, isso é depreensão. Se a afirmação está presente no texto de forma bastante óbvia, isso é depreensão, tá? Inferência seria se você tivesse que interpretar o que ele quis dizer para depois identificar isso aí, tá? A número 14. Essa questão 14 aí, é engraçado, o meu pouco conhecimento geográfico me deu uma travada nessa questão aí. Eu matei porque eu voltei ao texto, tá? Mas ele fala assim, ó. Infere-se do texto que a escassez de chuvas na região central do Brasil não permite a prática de culturas anuais sem uso de tecnologias de irrigação. Bom, se você voltar ao texto, ele fala que na região central chove bastante. Ele fala que lá chove bem, né? Só que a minha primeira impressão, quando eu pensei, região norte chove muito, não chove? Só que ele fala em região central do Brasil, né? E no texto ele fala que lá chove bastante, não fala? Sim, ó, de acordo com o texto, a irrigação costuma uma das mais importantes tecnologias para aumentar a produtividade, especialmente está certa. Ele fala isso no texto. Terceiro parágrafo. A irrigação de caráter suplementar às chuvas tem sido aplicada na região centro-oeste do país, especialmente em culturas perenes. Qual é a questão aí que você falou? De acordo com o texto, a irrigação constitui uma das mais importantes tecnologias para aumentar a produtividade agrícola, especialmente no cultivo de culturas perenes. Sim, suplementar. Ele basicamente repete isso aí. Ó, ele fala assim, lá. A irrigação de caráter suplementar às chuvas tem sido aplicada na região centro-oeste do país, especialmente em culturas perenes. Aí na afirmação ele fala, de acordo com o texto, a irrigação constitui uma das mais importantes tecnologias para aumento da produtividade agrícola, especialmente no cultivo de culturas perenes. Não há nenhuma contraposição, não.
Ah, não, assim, suplementar porque é um acréscimo às chuvas, né, cara? É assim, ele meio que repete, É o que eu falo, parece que ele faz umas questões de depreensão, né? Meio que reproduzindo aí a afirmação, entendeu? Ele faz uma reprodução aí. Eu acho que ele faz assim, uma minimazinha alteração, né? Para poder mudar alguma coisa. Geralmente, cuidado, porque ele pode mudar uma palavrinha. Pô, vocês que fazem direito sabem disso, né, cara? Mudou uma palavrinha no direito ali, putz, dá uma confusão danada, né? O aluno que tem questão de direito, vocês ficam muito psicopatas com a interpretação. Isso é ótimo, você fica muito cuidadoso, né? Olha o que vem agora na 14 aí. Infere-se do texto que a escassez de chuvas na região central do Brasil não permite a prática de culturas anuais sem uso de tecnologias de irrigação. Se não me engano no texto, ele fala que lá o índice pluviométrico é muito bom. Ele fala no texto que chove bastante lá. Então, essa escassez das chuvas aí foi que contrapôs a resposta, né? Oi? É a quarta. Em qual parágrafo está isso aí? Ah, tá. É o quarto parágrafo. Ó. Olha aí, Carlinhos. Embora a região central do Brasil apresente boas médias anuais de precipitação pluviométrica, sabe o que eu acho que essa questão confunde o cara? O cara que não sabe o que é precipitação pluviométrica. Entendeu? Então, muitas vezes, eu e vocês temos a seguinte dificuldade. Cara, por que alguém pode achar essa questão difícil? É porque vocês têm um padrão vocabular mais elevado. O aluno médio não sabe o que é precipitação pluviométrica, entendeu? Então, como ele não sabe o que é precipitação pluviométrica, que é o índice de chuvas, né? O cara acha essa questão difícil. Então, muitas vezes, vocês têm uma falsa impressão de facilidade, cara. O cara pega uma questão assim, ó, por exemplo, a elipse do termo tal na linha 3 do texto, aí você, pô, você está muito na cara. Cara, não se esquece de que vocês não sabiam o que era elipse antigamente, entendeu? Então, você tem que ter cuidado. A nossa percepção de obviedade, ela muda a cada aula. A partir de hoje, qualquer questão que envolva a elipse parecerá fácil para você, né? Você tem que ter cuidado com a percepção da obviedade. E outra coisa, pessoal, o CESP não faz essa maldade de fazer uma afirmação tão óbvia quando você ficar assim, entendeu? Isso não acontece no CESP, não. A afirmação só parecerá óbvia porque você de fato estudou, entendeu? Achar de fato que existe aquela afirmação óbvia, que você, pô, deve ter uma pegadinha. Não fica com essa neura, não. Pelo menos em português, tá? Direito, eu não sei. Mas, repito, você está aqui estudando quase 7 da noite já, porque o seu conceito de obviedade muda a cada aula, né, cara? Hoje em dia, elipse é uma coisa óbvia para você, pode não ter sido no passado. Hoje em dia, saber quais são as grades facultativas ficou uma coisa mais óbvia. Então, para com essa neura de, tá fácil demais. Porque às vezes acontece isso, não acontece? Você pega aí, cara, eu errei uma questão no vestibular. O cara pedia o tempo de deslocamento de um trem que saiu às 7 e chegou às 7h15. Eu falei, cara, não deve ser 15 minutos, não. Deve ter alguma coisa errada nisso aí. E estava assim, letra A, tipo, marque aqui. Eu falei, vou marcar não. Quer que eu marque aí? Não, te conheço. Está querendo que eu marque 15 minutos. Né? E era 15 minutos, eu errei a questão. Ou seja, você fica tão neurótico com o negócio, né? Eu tive aula com o professor Ivan de Biologia, conheceram? Eu lembro que a gente fez o pré-vestibular, eu fiz equipe, né? Depois eu fui dar aula lá. Aí eu fiz o pré-vestibular, tal, 10h35 da noite, na véspera da prova da UERJ, a gente saindo, aí ele falou assim, e se perguntarem por onde a folha respira, é por baixo, hein, cara? Ele falou isso, cara, primeira questão da prova do outro dia, perguntando por onde a folha respirava. Aí umas setinhas assim, parece que assim, o cara não conhecia a prova, é aquele insight de quem tem muita experiência, né? Se perguntarem por onde a folha respira, é por baixo, hein? Aí tinha uma questão lá perguntando por onde as folhas respiravam, sabe? Vamos lá, pessoal. Tá. 15 agora, né? 15. Sem prejuízo da correção gramatical do texto e da informação nele veiculada, o 6º parágrafo poderia ser reescrito da seguinte forma. Cara, eu sou preguiçoso dessas questões. Nessas questões, quando ele fala assim, a reescritura mantém a correção e o sentido, eu fico louco para achar um erro de português. Porque se eu achar, eu já descarto, entendeu? Uma crase do lado errado, né? Sei lá, alguma coisa errada qualquer aí. Putz, aí olha a droga. Quando eu leio a frase e percebo que a gramática está certinha, dá maior raiva, porque vou ter que voltar ao texto para saber se o sentido é igual. Olha o que ele fala aí, preste atenção. A garantia de colheita, apesar da incerteza das chuvas, consiste na vantagem e na principal justificativa econômica da irrigação suplementar. Aí você tem que voltar ao texto, cara. Ele fala assim, qual é o 6º parágrafo, né?
Quando você voltar ao texto, perceberá qual é a armadilha. Realmente está certa a afirmação, mas vai perceber qual é a armadilha. Lembra que na proposta de reescritura ele colocou apesar de, olha o que ele coloca no 6º parágrafo lá. Ele fala, não é isso não, ele bota a despeito da, entendeu? E aí eu preciso de um aluno que saiba que apesar de e a despeito de são sinônimos. Apesar de e a despeito de, sinônimos, tá? Tanto faz apesar da, a despeito da, tanto faz, tá? Por exemplo, ó, você vai à praia apesar da chuva. Você vai à praia a despeito da chuva, beleza? A questão é que saber que apesar de está certinho, você sabe. Agora o cara não conhece a despeito de, né? Mesma coisa, tá, pessoal? A despeito de, mesma coisa, tá? O professor vai falar que é uma aula dessa aí no YouTube sobre isso. Ah, cara, pode olhar lá, professor G aqui no Conjunções. Aí eu explico as adversativas, as concessivas, entendeu? Dá uma olhadinha lá, tá? Sobretudo vocês que chegaram aos seus juros há pouco tempo, tá legal? Peguem essa aula lá e vejam aulinhas curtinhas de 30 minutos no máximo. Só aquela de pronome relativo que tá enorme, grande pra caramba mesmo, tá? Ah, professor, eu quero assistir a aula de outros professores. Putz, eu odeio dar conselho bairrista, cara, vai ser bairrista mesmo, tá? Colegas de outros estados aí, perdoem-me, porque eu não conheço todos, tá? Mas se você não quiser assistir a minha aula, procura um professor do Rio, beleza? Procura um professor do Rio de Janeiro, tá? Estou querendo dizer que os cariocas são melhores que ninguém, não, pelo amor de Deus, tá legal? Pelo amor de Deus. Mas a disputa de professores de português aqui é tão acirrada que se o cara está ali, ele é bom. Entendeu? Se o cara está ali, ele é bom. Pode procurar Graziela Cabral, Lincoln Moura, Thaís Batista, Renato Porpino. Pode procurar esse pessoal que é só gente boa, tá? Pode procurar porque o pessoal está ali, a disputa é muito acirrada, entendeu? Então, só fera ali. Vamos à 16ª. A ideia principal do texto é defender a técnica de irrigação na região nordeste do Brasil, já que se trata de uma área semiárida. Rapidinho, pessoal. Essa questão fechou o texto, não fechou? O texto é aberto, ele não fala só da região nordeste em específico, não, entendeu? Então, essa afirmação a banca deu como errada, tá? Isso se chama fechar a interpretação, tá? Agora, você está louco para ir embora e se esqueceu de que a redação oficial é embaixo, né? Fala a verdade, fingir que não viu, né? Você é esperto, cara. Vou passar os olhos com você rapidamente, tá? Rapidamente. Vocês vieram ao aulão de redação oficial? Praticamente tudo que eu comentei está aí. Praticamente tudo que eu comentei está aí, tá? Na aula de redação oficial. Olha só, a letra... Rapidinho, de verdade você vai pegar. O Manual de Redação de Presidência da República é um manual de verdade em que há regras para que você possa compor um documento oficial, tá? As afirmações aí estão todas no que eu comentei na aula da redação oficial aqui. Presta atenção, todas são questões fáceis de matar. A letra A, na identificação do signatário, o cara que assina, o cargo ocupado por pessoa do sexo feminino deve ser flexionado no gênero feminino, como no seguinte exemplo: ministra de Estado, certo? Beleza. A redação oficial não é igual ao português, ela obedece o sentido do sexo, tá? E não do gênero. Então, por exemplo, em português, eu falaria assim a respeito de Michel Temer, ó, Sua Excelência parece convicta. Em português, tá? Na redação oficial é convicto mesmo. Na redação oficial você concorda com o sexo e não com o gênero, tá? O que é concordar com o sexo e não com o gênero? Não é porque você é menina que eu vou falar que você é um ser humano educada. Ser humano educada. Ser humano educado. Não é porque ele é homem que eu vou falar que ele é uma criatura, educado. Criatura educada. A concordância é com o gênero, entendeu? Mas no caso da redação oficial é com o sexo, tá? A segunda... O texto do documento oficial, padrão ofício, deve seguir a seguinte padronização de estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão, sendo facultativo o desenvolvimento nos casos em que há apenas encaminhamento de documentos. Errado porque não é facultativo, tá? Posso te dar uma dica sobre redação oficial? Nada é facultativo. Nada é facultativo. As regras são muito objetivas, ou é ou não é, tá legal? Nada na redação oficial é facultado, nada na redação depende de você, entendeu? Só há ressalva com relação à posição da assinatura em alguns documentos, depois veremos. A 19, o pronome Vossa Excelência deve ser utilizado para fazer referência de forma indireta, já errou. Se fosse indireta, seria Sua Excelência e não Vossa Excelência. Vossa Excelência é direto, tá? Sua Excelência é indireto, tá legal? Vossa Excelência é direto, Sua Excelência é indireto, tá? A 20ª, a redação oficial é elaborada sempre em nome do serviço público, começou bem,
e sempre em atendimento ao interesse geral dos cidadãos. Maravilha. Se eu bem conheço o CESP, ele vai estragar isso aí. Até agora está indo bem, não tá? Podendo, por isso, os assuntos objetos dos expedientes oficiais ser tratados tanto de forma pessoal quanto impessoal. Mentira. Sempre impessoal. Quando o cara começa a fazer uma afirmação muito certa assim, no final ele bota uma besteira qualquer, tá? Redação oficial, cara, se você quiser negligenciar, fique à vontade. Mas se quiser dar uma lidinha no material, que é um material pequeno, que está na internet disponível para todos, você mata muitas questões só por lê-los só, tá? Beleza? Pessoal, verei vocês ainda antes da prova várias vezes, tá? Quaisquer dúvidas, falem comigo. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.